hoje, a gente achou muito importante trazer esse tema, né? Antes de iniciar, antes de falar mesmo esse tema, eu queria dizer isso a vocês. E eu peço que vocês escutem, que prestem bastante atenção, porque, na minha visão, eu considero um tema fundamental. Algumas pessoas não dão muita moral, não dão muito cabimento para esse tema, mas eu acho isso equívoco. Eu acho que ele é fundamental. Acho que ele é realmente uma coisa que, se você não fizer, se você não abordar essa linha de raciocínio, dificilmente você vai se consolidar como um profissional. E esse tema, pessoal, nada mais é do que o plano de trade. Acabou parando aqui os slides. É o plano de trade. A gente vai debater hoje toda a ideia por trás do plano de trade, o que é, como funciona e, principalmente, como aplicar ele. Como a gente pode ter um plano de trade que, de fato, seja eficiente, que não te deixe aberto, vagando pelo mercado. E vamos lá. A ideia por trás do plano de trade, antes de falar efetivamente, eu quero trazer para vocês alguns pontos que a gente tem que abordar. Por mais que possa parecer que você já conhece bem, que possa parecer batido, mas quando a gente fala de day trade, a gente precisa realmente lembrar que são operações de alto risco. O day trade, por si só, ele representa alto risco. Estatisticamente, é comprovado que quanto maior for o prazo de alguma operação, de algum investimento, de alguma aplicação que você fizer com seu dinheiro, mais provável é o retorno, mais provável é que você tenha um retorno positivo, que aquilo deu certo. Então, seguindo por essa ótica, né, se a gente isolar somente essa variável tempo, o day trade está ali na pontinha, né? São investimentos de curtíssimo prazo. Então, em sua essência, o day trade tem um risco elevadíssimo. Não é à toa que, para você poder operar o day trade, você tem que se enquadrar naquele questionário, sabe, que você faz lá na corretora para mostrar que você tem muito apetite a risco. É uma medida de te deixar ciente que essa atividade realmente é de altíssimo risco. E além de ser uma atividade que, por natureza, representa muito risco, a gente opera de forma alavancada. Ou seja, o que significa alavancagem? Significa que a gente opera um dinheiro que a gente não tem. Se a gente olhar hoje, o fechamento do índice foi por volta de 128, 120, né? 130 mil pontos, vamos considerar 130 mil pontos. E se a gente for olhar o preço de um contrato do mini índice, né? Considerando que cada ponto é 20 centavos, hoje um contrato de mini índice valeria mais de 20 mil reais, uns 25 mil reais aproximadamente, um contrato de mini índice. E a gente sabe muito bem que a gente não precisa ter 25 mil reais para operar, muito pelo contrário. Hoje, muitas corretoras, a gente com 50 reais apenas em conta, a gente consegue operar um contrato de 25 mil reais. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que a gente pega um tipo de operação que, por si só, já é arriscada, e a gente ainda opera alavancado, o que aumenta mais ainda nossos riscos. Então, é por isso que a gente vê muita gente falando que day trade tem uma alta taxa de reprovação entre os investidores, que pouca gente dá certo. E isso nada mais é que a verdade, porque muitas pessoas ignoram esses fatores. A gente não pode ignorar que day trade tem um elevado risco e que a gente pega esse risco e ainda eleva ele. Deixa eu fechar aqui. Então, o que acontece? Às vezes ainda tem pessoas, às vezes não, muitas vezes tem pessoas que conseguem de fato controlar esse risco, que elas se dão muito bem no day trade, só que ainda por fora de todo esse risco inerente ao day trade, ainda tem o fator emocional, que nem todo mundo tem. É muito comum a gente enxergar pessoa que consegue operar bem, que tem um método operacional consolidado, que ele funciona, só que quando aquela pessoa vai operar lá, que começa a vivenciar de fato o mercado, a pessoa começa a gerar ansiedade, começa a gerar medo, preocupação de perder capital e acaba errando as operações, perde o timing das operações, entra com a mão errada.
E, tipo, são coisas que não fazem diretamente parte da leitura do mercado, que ele faz corretamente, mas acaba gerando resultados negativos. E é por isso que essa estatística de day trade é tão assustadora, né? De que 90% dos day traders não dão certo. Eu acho que ainda pode ser um pouco mais, né? Eu acredito quando o pessoal fala 95, até 97, tem gente que fala que é mais de 99, e eu não duvido por conta disso. Então, day trade é extremamente arriscado, tem muitos fatores complicados. Então, para a gente conseguir se dar bem no day trade, a gente tem que tentar mitigar esses riscos, tá? O mercado financeiro, a gente sempre deve olhar para ele como um mercado de probabilidades. Então, devido a esses fatores que eu estou trazendo aqui a vocês, o day trade ele é um mercado de baixa probabilidade de sucesso. E o que é que a gente pode fazer? Obviamente, a gente precisa desenvolver nosso operacional, tem que ser uma coisa bem estruturada e estudada, mas a gente tem que tentar reduzir esse risco também de outras formas. E é aí que entra o plano de trade. Ele é uma ferramenta muito importante que ajuda a gente a controlar esses riscos que a gente está exposto. O plano de trade, assim, ele é um pouco aberto, né? Cada pessoa, cada operador tenta elaborar o seu. Muita gente não elabora nenhum plano de trade, né? Opera abertamente, sem saber onde quer chegar, já visando só ganhar, como até o próprio Douglas estava mencionando hoje de manhã, né? A pessoa só quer saber de ganhar dinheiro e não pensa de uma forma estruturada de se organizar, né? A gente tem que pensar que day trade é uma profissão, a gente precisa fazer isso de forma organizada. A gente tem que se concentrar bem na operação, se concentrar bem no desenvolvimento profissional. E o plano de trade permite isso. E o que eu acho legal do plano de trade é que o nosso plano de trade aqui da Invest, ele não é alguma coisa aberta. Ele é uma coisa aleatória que a gente discutiu aqui, sentou meia horinha e foi montando um negócio. Não, isso foi um negócio que levou tempo para ser construído. Esse plano de trade, ele já foi testado diversas vezes. E devido a ser testado diversas vezes, esse plano de trade a gente considera ele como aprovado, como bastante útil, baseado nos resultados. Não foi algo que a gente simplesmente juntou para jogar aqui na tela e mostrar para vocês o que a gente tem. Muito pelo contrário. Ele faz parte da Invest hoje, esse plano de trade. É requisito para uma pessoa se dar bem, fazer parte da Invest, se dar bem no sentido de se qualificar profissionalmente, estar apto a trabalhar conosco, é ter um plano de trade bem estabelecido e principalmente respeitá-lo. E quando a gente fala assim dessa questão, né, de testado, aprovado, para passar esse conteúdo para vocês, eu acho que a gente tem que ter credibilidade. E o que é ter credibilidade? A gente tem que ter o skin in the game, que eu mencionei hoje de manhã. A gente tem que vivenciar isso que a gente fala. A gente não pode simplesmente falar coisas da boca para fora, coisas que a gente não tem experiência para falar. E para a gente dar continuidade nesse assunto, eu queria chamar aqui uma pessoa para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar bem sobre esse tema, que eu acredito que essa pessoa tem muita credibilidade para falar sobre isso, que é o nosso grande amigo, o Douglas, que é o fundador da nossa Invest Traders. Tá por aí, meu amigo Douglas? Fala pessoal, boa noite. Olha, Obrigado. apareceu o homem. Apresentação dessa, a gente fica até, né, se achando importante. Ah, bonitão aí de colete, rapaz. Tudo bem, Pô, meu tá amigo? meio frio aqui, né? Tudo certo, e você? Aqui tá frio também. Hoje tá fazendo 25 graus, cara. Ô, tá frio, hein? Tá Precisando frio fechar a pra caramba persiana aqui já. no Nordeste. Já eu pego o casaco aqui. Então, Douglas, estava falando aqui para o pessoal, né, que a gente foca muito nessa questão de testar os nossos métodos, de ter certeza que a coisa funciona. E eu estou trazendo você aqui para a gente conversar, porque você é um cara que tem muita experiência. Então, só para o pessoal entender melhor, quanto tempo de mercado você tem, Douglas? 10 anos total. No total, 10 anos. Desde quando comecei a estudar sobre o mercado, 10 anos. Diria que 5 profissionalmente já.
Nossa, tem chão, hein? Tem chão. A gente vê que o day trade é algo que se popularizou nos últimos anos, né, Douglas? É, Há uns 3 anos atrás, ninguém falava de day trade, quase o, ninguém. o grande detalhe disso é, eu opero day trade, opero mesmo, efetivamente aí há 4 anos, né? Então, realmente ele é um mercado mais novo e mais acessível agora, porque até antigamente, quando eu comecei no mercado, eu comecei com um básico, né, que é o que eu acho que todo mundo começa, ações, depois eu comecei a estudar opções, depois eu comecei a estudar operações estruturadas, enfim, eu acho que é a forma como todos começam aí no mercado. Eu fui conhecer o day trade muito tarde já, depois de ter estudado muito, depois de já estar operando no mercado, depois de já ter uma carteira de investimento, depois de estar fazendo já uma gestão mais completa. Aí eu fui Hum, entender o que que era o day trade, porque até então, muito, alguns anos atrás, aí não muito distante, o day trade ele era inacessível para a pessoa física, ele era muito caro, era muito difícil você aprender, era muito difícil você operar. Vamos falar que 10 anos atrás ainda existia o pregão viva voz, pessoal. Então, assim, era muito difícil ser scalper, tinha que ter licença, era caro, enfim. Não era tão simples como é hoje, né? Você abre uma conta na corretora em meia hora, tudo pela internet, já contrata a plataforma, coloca o dinheiro, e mesmo disso já está operando. A alavancagem como o Rodrigo falou aí hoje, a acessibilidade, R$ 50 você opera um mini contrato. Antigamente a margem era muito grande, era tudo muito difícil, as plataformas eram muito travadas, tudo isso se modernizou, eu diria assim, com uma intensidade maior de uns 5 anos para cá, né? Então, assim, o day trade passou a ser acessível. Eu utilizei o day trade no começo, quando eu aprendi, para ser um complemento da minha carteira, um complemento do que eu já fazia no mercado financeiro. Não usei o day trade como ferramenta única. Eu sei que hoje em dia muita gente quer começar pelo day trade. Eu acho que já ia o primeiro alerta aí para todo mundo, que o mercado financeiro não é só day trade. O day trade é a modalidade mais difícil do mercado financeiro. É o que eu falo para todo mundo. É você querer começar. Você tem um sonho de ser piloto de corrida, vamos supor. Você acabou de tirar a carta, mas você sonha em ser piloto de corrida. Você fala, beleza, eu vou trabalhar para isso. Aí você já pega um carro de Fórmula 1. A gente sabe que não é assim, pessoal. Mas o day trade é a Fórmula 1 do mercado. Então, o certo seria você começar no kart, evoluindo as categorias. Um dia você chega na Fórmula 1, mas é a modalidade mais difícil. Como o mercado não tem barreira de entrada, qualquer um pode entrar e operar, as pessoas preferem o day trade porque ela é alavancado, você já consegue ganhar um dinheiro, entre aspas, né, fácil. E eu costumo falar que o mercado é o dinheiro fácil mais difícil que tem. Porque dá a impressão que é uhum. fácil, mas quando você vai lá, você vê que não é nada fácil. O Então, pessoal só olha assim, para os ganhos, né, Douglas? Esquecem de olhar para as só, perdas também. exato, só olha o potencial de retorno, né? Então, assim, uma coisa que eu já tinha aprendido desde muito cedo nessa área de investimentos é o seguinte: a gente tem que olhar, exatamente isso que você falou, Rodrigo, a gente tem que olhar sempre um investimento da seguinte forma: qual que é o potencial de risco versus retorno, né? Então, assim, obviamente que quanto maior o risco, maior o retorno. Se quer investir em renda fixa, vai ter pouco risco, vai ter pouco retorno. Você vai para uma ação, uma renda variável, você vai ter mais risco, mas você pode ter mais retorno. Aí você vai para o day trade, a gente está falando da modalidade mais arriscada, mais alavancada. Então você pode ter altos riscos não, desculpa, altos retornos, mas um risco enorme, proporcional ao tamanho do retorno. Só que aqui nem o Rodrigo falou, quando as pessoas vão mostrar o day trade, quando as pessoas vão vender a ideia do day trade, elas só vão mostrar o quê? O retorno. E aí, quando a pessoa não conhece o mercado financeiro e não conhece os riscos embutidos nessa profissão e nessa modalidade, ele até por ingenuidade acredita que ele vai ficar rico ali, né? Então, depois quando ele chega no mercado, ele vê que a realidade não é bem assim, não é essa. Então, realmente, o day trade ele é muito arriscado, muito alavancado. E aí você pensa, né? Vamos imaginar que você tomou a decisão, você já quer começar na modalidade mais difícil do mercado, que é o day trade, você quer ser um day trader, quer começar por ali. Olha só para você ver até onde vai a capacidade das pessoas, né? Elas querem começar na mais difícil, quer dirigir o Fórmula 1, mas é como se ela entrasse no carro sem capacete, sem cinto, sem nenhuma proteção. Já vamos para pegar do jeito que vê a gente, não dá. Então, quando a gente está falando aqui do plano de trade, que o Rodrigo está apresentando, que para mim é um dos temas mais importantes, a gente está falando de questão de sobrevivência. Item de É, segurança. É o era capacete, é o justamente, cinto. justamente essa pergunta que eu ia te fazer agora em seguida, Douglas. Eu queria saber, você que é um cara que tem 10 anos de mercado,
Eu acho difícil ter alguém que está com você que tenha 10 anos de mercado ou algo perto disso. Eu queria que você faça a sua opinião, seja sincero com a gente, o que é que você acha sobre esse plano de trade? É o item de segurança. Sem ele não dá para tentar ser trader. Eu vou andar no carro sem cinto, eu vou andar, vou, sei lá, pilotar algum automóvel de risco, que eu sei que existe o risco, e não vou me preocupar com segurança. Aí o que pode acontecer? No primeiro acidente você morre. É o que acontece no day trade. Você vem sem se preocupar, sem ter plano de trade, sem ter planejamento, sem ter nada. Entra, o que acontece? A morte no day trade é a morte financeira, né? Você quebra sua conta, você perde todo o seu dinheiro e vai embora chorando e vai falar que o mercado te prejudicou, que o curso que você fez não era bom, mas você nem ao menos tentou se proteger, né? Que eu falo para todo mundo, o mercado, o segredo dele é você sobreviver primeiro, ganhar depois. Porque se você não estiver aqui amanhã, não adianta. Chegar hoje para a semana que vem tá fora. Então, primeira coisa que todo mundo tem que ter em mente, sobreviva. Se você tiver ali dia após dia, você pode ter certeza que você está ficando mais experiente, você está vendo mais coisas, está tendo tempo de tela. Então, no começo, eu falo para todo mundo, você não tem que ter ambição de ganhar. Você tem que ter ambição, ganhar financeiramente, dinheiro. Você tem que ter ambição de aprender. E você tem que se proteger ao máximo para estar ali no dia seguinte, para viver o mercado, para ter tempo de tela, para sobreviver ao mercado. E sem esse item de segurança básico, que é o plano de trade mais o gerenciamento de risco, você não sobrevive. Primeira batida, você já está se arrebentando todo. Por isso que a gente tem essa alta taxa de traders que não dão certo, né, Douglas? Tem gente que gosta de ignorar, falar que isso é charme da mídia, que a mídia quer ganhar Não, eu acho que é a pura audiência, mas... realidade. É a pura realidade. Pois é. E na verdade as pessoas me questionam, né? Falar, você faz day trade? Eu falo, faço. Mas como você faz day trade se 95% das pessoas dão errado? Eu falo, tá, mas 5 dá certo. Será que as 95% que dá errado tá fazendo da maneira correta? Talvez você deva se questionar o seguinte, não porque os 95 dá errado, e sim como que os 5 dão certo. Acho que a pergunta é outra, né? Muita gente Uhum. fala, eu não vou entrar nisso porque 95% das pessoas perdem. Tá, por que você não se pergunta o seguinte, o que será que esse 5% faz? Porque se tem gente fazendo, pessoal, dá certo. Eu costumo ouvir muito, e agora banalizou na mídia, né, a questão do mercado financeiro, day trade principalmente, está no foco. As pessoas falam, não, isso não dá dinheiro, isso é cassino, isso não é investimento, isso é aposta. Eu trago uma reflexão para a gente aqui. Se isso não dá dinheiro, pessoal, por que o mercado existe? Para todo mundo perder? Para todo mundo ficar aqui brincando? Na verdade, não é que não dá dinheiro para a maioria. Mas para algum grupo de pessoas profissionais que sabe o que está fazendo, dá muito dinheiro. Então, assim, Douglas. você só tem Se que tem escolher o alguém grupo que ali você quer participar. Se tem alguém ali perdendo, é porque tem do outro lado tem alguém que está levando esse dinheiro, né? O dinheiro não vai simplesmente sumir do nada, Não, o né? dinheiro Que não ele não some, vai ele só entrar. muda de mão, né? Exatamente. Então, eu acho legal essa visão de que, tipo, a gente tem que tentar entender o outro lado, quem dá certo, e eu acho que faz muito essa pegada do que a gente reforça para vocês, atuar de forma profissional. Se a gente for olhar esses 5% aí que dão certo, tenho certeza que nenhum acorda agora, vou ver aqui o mercado, vou fazer umas operações e pagar o café. Isso não existe mesmo, nem de perto. E a gente está falando de plano de trade, Douglas, mas antes de dar continuidade, eu quero fazer uma pausa para a gente falar sobre um assunto muito importante que até agora, na nossa Semana da Invest, a gente ainda não teve a oportunidade para abordar, né? Muito assunto, muita coisa, muitas dúvidas, e realmente uma semana não tem como a gente mergulhar bem no conteúdo do Invest Club. E esse assunto que eu quero trazer agora é extremamente importante para que vocês compreendam de fato a nossa visão sobre day trade, que é o nosso método operacional, o método operacional oficial da Invest Traders. E a gente conseguiu elaborar esse método, a gente construiu esse modelo baseado em alguns pilares que a gente considera essenciais. O primeiro pilar, como vocês estão vendo aqui na imagem, se trata da análise macroeconômica. Na segunda-feira, a gente teve a análise de mercado, a análise macro com o próprio Douglas, lá às 18h30 na segunda, e vocês viram como a gente faz a nossa análise de mercado,
e que essa análise de mercado baseia toda a nossa visão macroeconômica do mercado financeiro. E ela é extremamente importante. Ela é um dos pilares do nosso método operacional. Ela tem um peso importante. E como vocês estão acompanhando na sala de hoje, na sala de ontem e na sala também de segunda, a gente sempre está de olho nesses aspectos macroeconômicos. Isso interfere bastante no nosso operacional. E depois da análise macroeconômica, a gente tem as análises técnica e análise de fluxo. Ou seja, toda aquela ideia que eu passei hoje de manhã, todos os estudos, as orientações que a Renata passou para vocês ontem, aquilo tudo só faz parte de um pilar dentro do método operacional Invest. Para vocês terem uma noção do quão vasto é. Não é porque a gente quer complicar as coisas, muito pelo contrário. A gente está falando aqui repetidamente que 95% dos GT eles dão errado, não tem sucesso. Então, se você quer fazer parte dos 5% que dá certo, que tem sucesso, você tem que fazer por onde? Você tem que arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Não tem para onde correr. Análise de fluxo e análise técnica é só um pedaço do nosso método operacional, um método operacional que já mostrou muito resultado. Ressalto aqui mais uma vez. Após a análise de fluxo e análise técnica, a gente tem o gerenciamento de risco. E é aqui onde entra um pouco o plano de trade. O plano de trade é uma das ferramentas de gerenciamento de risco. Lá no final, a gente vai apresentar a vocês algumas outras ferramentas que a gente usa associadamente ao plano de trade, mas que todas elas compõem o gerenciamento de risco e tem um peso extremamente importante no método operacional da Invest. Mais uma vez, não é só análise de fluxo, não é só análise técnica, está longe disso. E, por fim, a gente destaca o mindset, que é a forma como você pensa, a forma como você atua, de que jeito você controla suas emoções ao longo das operações. E acreditem, isso é muito importante, extremamente importante. E esse é o nosso método operacional, é assim que a gente apresenta a todos que perguntam como a gente opera. E eu pergunto a você agora, Douglas, demorou muito para chegar nesse método operacional? 10 anos. Cara, isso aí é fruto da experiência como um todo, né? Tudo que você faz, tudo que você aprende, ele entra dentro da nossa caixinha de conhecimento, que é o que eu falo para todo mundo, invista em conhecimento, porque isso ninguém vai tirar de você. E a partir disso você vai criando, né, e melhorando, otimizando os processos. Até peguei o celular aqui que eu vou ler uma frase que eu postei hoje, é uma frase de um tenista americano, Arthur Ashe, eu postei no meu Instagram, é da Forbes, tá? Eu gosto muito das frases da Forbes. A frase é a seguinte: uma chave para o sucesso é a confiança. Uma chave para a confiança é a preparação. Cara, vamos tentar entender essa frase aplicando a nossa metodologia. Uma chave para o sucesso é a confiança. A confiança está onde, pessoal? Mindset. Cabeça. Está no nosso pilar ali. Ó. E a chave para você ter a confiança é você se preparar bem. Onde está a preparação? Aí em cima, ó, esses 3 pilares. É você analisar, você ter a técnica e você saber gerenciar. Então, com essa frase, eu resumi a metodologia Invest. Por coincidência, postei ela hoje no meu Instagram e até quis trazer para vocês aqui. Não foi combinado, mas tem muito a ver, pessoal. Porque não adianta, é o que eu falo para todo mundo. Aí entrando em outra estatística que todo mundo gosta de trazer e comentar no mercado, né? Para mim 50% é técnica, 50% é psicológico, ou 80% é psicológico, 20% é técnica. E aí a gente entra numa discussão que eu acho que nem vale a pena. Eu já gosto de tratar diferente. Eu gosto de tratar da seguinte forma: técnica, preparação, isso daí é requisito básico. Você tem que ter. Não adianta você querer vir para o mercado e falar: não gosto de estudar macroeconomia. Não, você não quer. Eu não gosto de ver jornal. Puta, ler jornal, assistir. Não, isso também não quero ver notícia, não. Indicador, não tem problema. Dólar, não gosto. Eu gosto de índice. Eu vou olhar gráfico, eu vou olhar vela, candle e vou operar. É isso, vou focar nisso. Gente, não dá. Não tem como. Então, assim, ou você vem para ser profissional. Lembrem-se, façam a seguinte pergunta: o que os 5% fazem? Porque os 95% você já sabe que eles não fazem.
entendeu? Então, assim, é básico para mim, não tem essa de percentual, assim, quanto que pesa um, quanto que pesa outro. Para mim, a preparação é requisito básico. E o segredo do sucesso está no mindset e de qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. Não adianta, pessoal. Isso aqui faz a diferença. Muita gente fala, mas o talento é acima de tudo. E eu discordo disso. Acho que o talento ele é bom você ter aptidão para alguma coisa. Mas se você não tiver o mindset correto, o seu talento não vale de nada. Vamos dar um exemplo aqui de sei lá, um esportista aqui, um jogador de futebol. Pô, pega um jogador de futebol aí que, vou dar um exemplo, tá, pessoal? Não é nem questão de falar mal de um ou de outro, é só uma metáfora. Pega um jogador de futebol que ele tá querendo balada, tá querendo curtir, tá querendo farrear. Por mais que ele tenha talento, isso vai sobressair até certo ponto. Agora você pega outro, que além do talento, ele tem um mindset blindado, preparado para o sucesso. Ele foca aquilo, ele quer aquilo, ele se prepara para aquilo. Eu vou até dar um exemplo aqui de um cara que eu admiro demais, que é o Cristiano Ronaldo. Esse cara tem um mindset que é impressionante, pessoal. Eu gosto de futebol, assisto o jogo. Eu vejo ele com 34 anos, 30 e poucos anos aí, entrando em campo, com foco, assim, num jogo normal, que teoricamente nem vale nada, meio de tabela ali, já tem o campeão italiano, já tem tudo. Você vê esse cara jogando, ele fala assim, ele tá para fazer o melhor, ele tá para se entregar, ele tá para fazer sempre o melhor. Isso aí é talento alinhado com mindset. Então, assim, não adianta. Eu vou fazer aqui, mas o mindset vai ter que estar preparado também. Senão não vai ter sucesso. Senão não vai conseguir chegar nos 5%. Tá? Então, assim, a gente está falando de uma profissão que exige, além de tudo, que você tenha alta performance. O trade é alta performance. O esporte, por exemplo, que a gente falou de jogador de futebol, é alta performance. Se a gente for pegar a estatística, pessoal, é que isso a gente não para pensar. A gente fala que a estatística, né? É real isso aí, é um estudo. 95% dos traders dão errado, 5% dá certo. Vamos trazer o exemplo do futebol. Qual que é o percentual de pessoas que tentam jogar futebol e não conseguem? Ou melhor, quantas conseguem? É 1%, pessoal. Quantas pessoas conseguem ser piloto de Fórmula 1? Menos de 1%. Estou falando de atividades de alta performance. Quantas pessoas conseguem ser campeões olímpicos? Quantas pessoas conseguem ser campeão de qualquer coisa, de xadrez, de pôquer? A estatística é mínima, é minúscula. Então não adianta você olhar para o trade, que é uma atividade de alta performance, e achar que tem que ser 50% que tem que ganhar, porque não vai. Não é 50%, não são 50% das pessoas que têm essa preparação, que entende tudo isso, que quer realmente tudo isso, que deseja conquistar e chegar a atingir a alta performance. Então, o mindset, para mim, já pegando o gancho aqui, é o mais importante. Tá blindado, tá preparado, é saber o que você quer, é olhar para frente, é se desenvolver, é evoluir. Aí, quando eu falo evoluir, não é só no mercado, né? A gente tem que evoluir como pessoa, a gente tem que evoluir pessoalmente, a gente tem que evoluir como a gente trata, como que a gente está na nossa família. Isso afeta a alta performance do mercado. Se você está bem financeiramente, se você não está bem, você tem problema. Cara, o mercado ele vai te exigir você estar bem em todos os quesitos, todas as áreas da sua vida. Se você tiver, a chance de você dar certo no mercado é boa. Agora, se você tiver capenga, que eu falo, né? Se você tiver ruim em todo lugar e vir para o mercado como uma muleta para resolver seus problemas, aí não dá, meu amigo. Aí complicou. Então, assim, o mindset ele é imprescindível. Bacana, Douglas. Eu acho bem legal que você tocou agora nesse ponto de alta performance. Eu acho que é uma classificação sensacional para quem faz day trading. Eu acho que é o tipo de profissão que requer que você tenha alto desempenho. E a palavra por si só, eu acho que ela já passa toda a ideia. Você tem que estar sempre no seu melhor. É diferente. Para quem não sabe, eu sou engenheiro, já trabalhei com engenheiro, e, putz, cara, quantas vezes eu já não acordava na segunda de ressaca, ia trabalhar e conseguia fazer, né? Ia empurrando com a barriga. Por quê? Porque era um trabalho normal, não requer que eu estivesse no meu melhor para fazer isso. Agora, se eu acordar hoje de ressaca e for operar, cara, eu vou tomar uma nava tão grande que só Deus sabe. E essa
palavra, eu sugiro que vocês guardem alta performance. Para vocês operarem, para vocês trabalharem com isso, tem que sempre procurar estar no melhor de vocês, para poder ter o melhor desempenho no mercado. E essa visão é essencial. E quer pontuar mais alguma coisa, Douglas, sobre algum item do método, mindset? Ou a Você deu um gente dá exemplo, você deu continuidade? um exemplo aí que Uhum. foi uma conversa hoje, na hora do almoço, eu fui na nossa mesa proprietária aqui no outro escritório que a gente tem, conversar com o pessoal da mesa lá. A gente estava falando justamente sobre isso. O comentário foi o seguinte: no trade não dá para você ser mais ou menos, porque o resultado você já vê na hora. É diferente, até a gente comentou, de você ir trabalhar numa empresa, você está lá numa empresa com 500 funcionários, seu setor está tudo funcionando, tudo rodando. Se você não fizer o seu trabalho, a empresa roda da mesma forma. Não vai parar por causa de você. Agora, no trade não tem isso. Se você não fizer a sua parte, você vai se machucar, meu amigo. Então, ali é a realidade já sendo jogada na sua cara, na hora. Então, não tem como mentir, não tem como fazer corpo mole, não tem como fazer mais ou menos. Ou você faz bem e bem feito, ou você nem faz. Eu E vejo muita digo gente até mais, né, falando. Douglas? Quando a gente fala de mercado, a gente tem que estar sempre lembrando que é um mercado de probabilidades, não é coisa de certo ou errado. Por mais que você esteja dando o seu melhor, esteja na sua alta performance, vai ter dias que vai dar errado. Por quê? Porque é o mercado é soberano, não tem como prever sempre o mercado. Sempre, por mais que seu método operacional seja excelente, sempre vai ter ali um percentual minúsculo que vai dar errado. E nesse dia, por mais que você esteja com alto desempenho, esteja 100% focado, com sua mente limpa, conseguindo enxergar tudo, vai dar errado. Por quê? Porque mercado é mercado. E Não você tem sabe uma pra coisa que é onde correr. interessante, E a partir do Rodrigo? momento que você não consegue dar o melhor de si nas suas análises, Acho que o som do Rodrigo travou, foi falou, só para mim Douglas. aqui. Deu uma travada, oscilou um pouquinho, não sei se foi só para mim. Opa, Mas vamos lá. Vou puxar aqui até onde você vamos lá. falou. Travou um pouquinho. Vou puxar até onde você falou. Fala aí, É, amigo. você tava. Alguém rabiscou a tela aí. Não sei quem foi, mas se puder apagar Eu só para limpo ficar. aqui. Foi você? Então, assim, você falou tudo. Você falou que tem que estar preparado e mesmo assim pode dar errado. E quando der errado, quem vai te blindar é o seu mindset. Por isso que eu falo que ele é importante. Porque você pode fazer tudo isso. Aí dando errado, se você não tiver um emocional, um psicológico preparado para entender que aquilo faz parte, é aí que você começa a se perder. É aí que você começa a entrar na espiral negativa que a gente fala. Aí você não sai disso. Aí você começa a perder, perder, perder e não consegue virar o jogo. Tá? Então, assim, é exatamente isso. Qualquer técnica, qualquer metodologia que você vai aplicar no mercado, ela tem a probabilidade de acerto e nunca vai ser 100%, pessoal. Longe disso. Técnicas boas tem 70%, 75% de probabilidade. Assim, eu já estou falando do supra-sumo do mercado, né? Então, assim, você tem que entender que se é 70% a sua probabilidade de acerto, 30% você vai errar. Então, se você errar, entenda que faz parte do processo, aprenda com o seu erro e o seu mindset está blindado para você continuar da mesma forma no dia seguinte. Agora, tem gente que fala, não, beleza, entendi a probabilidade, na primeira perda já se perde, não aceita, não quer aceitar o loss, não quer aceitar o prejuízo, quer recuperar, aumenta a mão, quebra a conta, e você fala, pô, por quê? Só por causa de uma perda, só por causa de um dia, muita gente se abala com um dia. Eu falo para todo mundo, um dia não define o trader. Um dia não classifica se o cara é ganhador ou perdedor. Um dia é só um dia. E Então é o não que mais a deixe um gente dia. escuta, né, Douglas, de experiência do mercado. É uma pessoa que vem tendo vários dias de ganho, tem ganho há 5 dias, 7, 2 semanas, 3, e de repente vem um dia e a pessoa entrega tudo. Se não entregar mais ainda do que tinha, só põe em Exato. risco tudo que construiu. Exatamente. E Né? isso está bem ligado, só para a gente fechar esse assunto e seguir, a questão da. Não adianta você ter uma técnica boa. Só a técnica. Porque se você não tiver gerenciamento, não tiver mindset, você vai acertar 30 dias seguidos. Só que num dia que você perder, você perde tudo. Aí não adianta. Aí é trabalhar para não chegar em lugar nenhum. Vamos em frente, Rodrigo? Não adianta mesmo. Então, vamos entender melhor como essa ferramenta pode auxiliar a gente a não cometer esse tipo de erro. E eu quero trazer aqui para vocês o nosso plano de trade. Então,
o nosso plano de trade ele é dividido por passos, né? Eu acho legal esses passos, né? Esses steps, os degrauzinhos que você tem que ir alcançando. E bem legal de como você está atualmente e fica claro onde você pode chegar e a distância que tem. Então, você quer falar para a gente melhor, Douglas, já que foi você que construiu essa ideia, quer explicar um pouco o que significa cada passo? Vamos lá. Basicamente, o que eu fiz, pessoal, para desenvolver esse plano de trade? Eu fiz a gente chama isso de gamificação, né? O que é a gamificação? Você determina níveis, fases para você, igual videogame, você passar de fase, você começa numa mais fácil, aí você vai numa mais difícil, aí você vai evoluindo, aí você vai ganhando seus levels lá, para quem gosta de videogame aí, eu nem sei que jogo que é esse, mas estou criando na minha cabeça aqui. É uma gamificação, né? Então, assim, você tem que evoluir por mérito, né? Você tem que conquistar o próximo nível. Não é você tem que querer, eu escolho estar aqui. Não. Você não pode escolher estar lá na frente. Para você destravar o próximo nível, você tem que passar pelo primeiro, depois pelo segundo, depois pelo terceiro, e assim por diante. Então, eu desenvolvi esse plano de trade dessa forma, fazendo a gamificação. Então, a gente trabalha com níveis. Então, a gente tem o nível 1, que é o inicial, e daí em diante você vai evoluindo. Só que eu agrupei os níveis para a gente entender as etapas, ou os passos aí, né? Então, assim, o step 1 que a gente fala, que aqui a gente usa na mesa esse termo, que é a fase de desenvolvimento, é do nível 1 ao 5. Já já a gente vai detalhar os níveis para vocês, mas o step 1 é assim, aquela fase que você vai ainda se desenvolver. Você está se adaptando ao mercado, se adaptando ao plano de trade, ao gerenciamento. É aquela etapa que você não adianta você se cobrar por resultado. Você tem que se cobrar por conhecimento, aprendizado, adaptação. Então, geralmente, é a etapa que as pessoas têm mais dificuldade de avançar. Então, é aquela inicial. Até que a gente vai um pouco contra o que eu acabei de falar, né? Eu falei que você começa na fácil e vai ficando difícil. Eu já acho que essa é a mais difícil, porque depois que você sai daqui, parece que as coisas começam a andar melhor. Então, essa fase 1 é uma fase de desenvolvimento mesmo. Então, ela por si só já fala, né? Desenvolvimento. Você vai ter que se desenvolver, não só tecnicamente, mas também na questão de gerenciamento, para poder ter mérito para passar para o próximo step, que é o step 2. Aí aqui a gente fala que é fase de consolidação, né? Então, do nível 6 ao 9, aquilo é aquela fase que você vai pegar tudo que você fez no step 1, desenvolveu, e vai consolidar, vai ver se é isso mesmo. Porque o que acontece? Muita gente passa do step 1 para o 2 e depois tem que voltar. E aí a gente já vai explicar essa questão de avançar e de voltar. E aí ele fica ali entre um e outro. Então, essa é aquela fase intermediária, aquela que assim é o teste final, é a consolidação. Porque se você passar dessa, você vai chegar no step 3, que é a nossa fase que a gente determina que é um trader profissional. A partir dali, você começa a realmente tirar dinheiro do mercado. E agora a gente vai começar a detalhar essas fases, vocês vão entender melhor. Assim, só para concluir, eu acho legal essa classificação, Douglas, porque é muito comum, né, a gente ver uma pessoa que conheceu o day trade há pouco tempo, há 2 semanas, um mês, e já chega e fala, pô, eu sou trader, já sou profissional trader, já opero no mercado, e tipo, dá a entender que você tem todo esse conhecimento, tem toda essa história, mas não, é bom enxergar esse step como isso, como uma formação realmente, você está construindo a sua carreira profissional. E para a gente entender melhor esses passos, agora a gente vai entender esses níveis passo a passo. A planilha por si só ela já é muito intuitiva, né, Douglas? Mas você quer explicar melhor para o pessoal como funciona aqui cada nível desse? Vamos lá, pessoal. Então, vamos partir do início mesmo, do início da ideia, né, da concepção. Eu vou contar a minha trajetória para vocês aí mais para o final, mas só para vocês entenderem. Eu me senti obrigado a montar um plano de trade depois que eu precisei voltar para o mercado. Tive um problema, uma quebra financeira muito grande, e eu queria voltar para o mercado, só que eu não poderia me machucar mais. Já já eu conto essa história. Mas aí eu desenvolvi um plano que eu teria que começar com R$ 1.000, que seria a banca, né? O investimento inicial ali, que seria o nível 1, que a gente está mostrando aí, que é aquele negócio, né? Muita gente me pergunta e me questiona, fala, Douglas, mas eu tenho 10 mil. Eu falo, então guarda 9 e põe 1.000 no gerenciamento para a gente começar o nosso desenvolvimento. Não adianta, pessoal, se você não ganha com 1.000, você não vai ganhar com 10. Na verdade, se você perde 1.000, você perde 10, você perde 100. Por quê? Porque você não tem conhecimento ainda para poder
ter mérito para operar aquele capital. Eu falo para todo mundo, eu falei hoje na sala, você não escolhe o seu tamanho, você conquista o seu tamanho, o seu nível. Você não escolhe a sua meta diária. Ah, eu quero ganhar 10 mil no mercado. Cara, para você ganhar 10 mil no mercado, você vai ter que atravessar um processo de aprendizado tão grande. Não é só você querer ir amanhã fazer. Não funciona assim. Então, esse plano ele foi desenvolvido para começar do mínimo, que a gente considera mínimo aqui, que eu considerei nesse plano de trade, que foi R$ 1.000, que é uma quantia razoável, mas também não é nenhum exagero. Acho que todo mundo consegue se programar, se organizar para começar com esse valor no mercado. E a gente, mesmo tendo os R$ 1.000, muita gente pode pegar e pensar assim, ah, mas então se a margem é 50, eu já posso entrar colocando 20 contratos para já tirar dinheiro rápido, dobrar R$ 1.000 amanhã, ter 2.000, depois eu dobro, tenho 4 no dia seguinte. Aí o cara começa a fazer essa conta e fala, pô, em 3 meses eu estou comprando uma Ferrari, em 6 eu estou mudando para Bahamas. Cara, esquece, gente, não funciona desse jeito. Então, assim, você vai começar com R$ 1.000, e aí o que eu precisei fazer? Na verdade, eu precisei fazer isso para mim, tá, pessoal? Isso aqui foi como se eu tivesse que colocar aquela, eu não sei o nome, se alguém souber me ajuda aí, aquele que você põe no cavalo, assim, aquele tampão, assim, para ele só enxergar uma coisa, para ele não se distrair com nada ao redor dele. Então, assim, eu estava focado na minha evolução, no meu processo, então eu não podia me distrair. Eu não podia ficar sonhando, eu não podia olhar a grama do vizinho, né? Olhar o trader que faz 10 mil e coloca a boleta na internet. Não, não é isso. Eu tenho que olhar o meu, eu não tenho que olhar o do outro. E aí eu foquei, eu travei os meus parâmetros. O que seria travar os parâmetros? Eu defini a margem mínima para operar um contrato de mini índice, no caso, depois a gente tem as particularidades para mini dólar também, mas enfim, só vou dar um exemplo aqui o importante é entender o conceito, tá, pessoal? Depois a ferramenta a gente entrega para vocês na Invest Club. Mas aí eu pensei o seguinte, eu preciso colocar um limite para mim, que se eu faço a operação não vá me quebrar, não vá me tirar no primeiro dia, nem no segundo, que eu tenha tempo para poder evoluir. Então eu coloquei que a cada um mini contrato eu precisava ter R$ 500 na conta. Então com isso, começando com 1.000, eu já cheguei no primeiro parâmetro que eu tenho que saber, meu tamanho. Então até 2 contratos para operar, que é o que está mostrando aí na planilha. E aí eu quis definir também qual que seria o meu ganho, a minha meta e a minha perda máxima no dia, justamente para não morrer no dia seguinte, para estar vivo no dia seguinte. E aqui a gente já tem algumas informações básicas, né? Quanto que eu posso operar, o tamanho, quanto que eu posso trabalhar, até quanto que eu posso trabalhar se eu perder, e qual que seria a minha meta. Aí muita gente vai questionar e vai falar o seguinte, você não precisa ter meta de ganho, deixa o trade andar, põe dinheiro no bolso, não precisa ter meta diária, não precisa ter meta tamanho, se estiver bom, aumenta a mão. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Se vocês não responderem essas 3 perguntas básicas antes do mercado abrir, que é, quanto você pode operar? Qual é o seu tamanho? Qual que é o seu limite de perda? Qual que é a sua meta? Desculpa, mas vocês não estão fazendo o mínimo, que é se preparar. Lembra que eu falei? A confiança vem com a preparação. E a preparação é você saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Quando você entra no mercado sem saber o que você quer, aí, o mercado tá bom, tá indo, aumentei a mão, tá com R$ 1.000 na conta, daqui a pouco você faz R$ 1.000 no dia, você fala, dobrei, eu sou o cara. Desculpa, foi sorte. Você não teve mérito para isso. Foi uma situação de mercado que aconteceu, acabou. Eu falo, você teve o azar de ganhar, porque você não vai conseguir repetir isso todo dia. O trader profissional ele tem uma estratégia que funciona e que é replicável, gente. Você consegue repetir hoje, amanhã, depois. Você consegue ensinar para outra pessoa, que outra pessoa consegue repetir também. Você fazer na sorte, que você teve sorte num dia, outro dia você pode ter azar, cara. Então, assim, não adianta vir aqui para jogar, a gente tem que vir aqui para trabalhar. E aí começou dessa forma, eu defini os parâmetros, né, que seria a minha meta diária, meu limite de perda, o tamanho da minha mão, e obviamente, né, que convertendo os valores em reais para pontos, eu queria uma meta factível. Vamos imaginar que a gente opera, falando do mini índice aqui, né, qual que é a amplitude máxima do mercado, por exemplo. Quanto que o mini índice ele oscila da máxima até a mínima, em média, nos últimos 6 meses, 1 ano. Você vai chegar num valor, 2.000 pontos, 1.500 pontos, sei lá, estou dando um exemplo aqui, não sei o número.
Aí, qual que é a frequência das perdas de mercado? A gente falou sobre isso, inclusive o trade que foi feito hoje no índice foi baseado em frequências. Ah, a frequência das pernas é 500 pontos. Na época que eu montei o plano de trade, eu medi. Eu coloquei os indicadores lá para ver. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que chegar em uma meta diária, em um alvo que seja real, que seja factível. Não adianta, a planilha aceita tudo também. Não adianta eu chegar e colocar aqui, eu vou operar com 2 contratos, quero fazer 5.000 pontos no dia. Não existe, o índice não dá isso. Como é que você vai querer? Então, você tem que fazer algo que cabe. Aí, o que eu fiz? Eu medi a frequência média de mercado, que na época eu lembro muito bem, era 500 pontos, e eu falei, não preciso acertar o fundo nem o topo, eu preciso do meio ali, do miolo daquele movimento. É só acertar um meio ali, não precisa ser 100%, eu preciso tirar minha meta. Aí foi da onde saiu os 250 pontos de meta, para operar com 2 contratos, obviamente, né? Se você entrar com um, você tem 500. E aí eu peguei e desenvolvi esse nível 1, que seria o necessário para eu começar a operar essa mão e evoluir. Tá? Então, assim, foi exatamente dessa forma. Hoje é uma planilha bonita, tem toda uma automação lá na nossa ferramenta, mas começou num caderno, gente. Começou ali, ó, escrevi e falei, eu posso operar 2 contratos, minha meta diária é 100, meu limite de perda é 100, e eu tenho que seguir. Não tem jeito. Se você não se comprometer com o seu gerenciamento, não adianta. Você vai se enganar. Você vai se auto-sabotar. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi o nível 1 e falei, em algum momento, se eu começar a evoluir, eu vou ter que mudar a mão, eu vou ter que aumentar a mão. Eu vou ter que evoluir o tamanho da minha posição. E aí eu coloquei, por exemplo, só para vocês entenderem, o nível 2 aqui. Ó. Como que funciona, né? Imagina que eu comecei, aí, Rodrigo, você vai marcando para mim. Imagina que eu comecei a operar nesse gerenciamento com R$1.000, aí eu tive lá, primeiro dia eu ganhei, segundo dia eu perdi, e fui trabalhando. Aí consegui chegar a R$1.500 nesse saldo da conta aqui. Então, você começou com 1.000, depositou, beleza. Imaginar que um belo dia você abriu lá, você tem R$1.500 na conta. Isso te habilita a passar para o nível 2. Ou seja, você colocou 1.000, você já fez R$500 no mercado, aquele dinheiro você teve mérito, você conquistou. Então, isso te habilita ao quê? Subir de nível. Tá aqui, ó. Subir de nível. Se o saldo da conta atingir R$1.500, você passa para o nível seguinte. E tem também quando dá errado, né? Se você começou a operar, se você começou a perder, você não precisa zerar a sua conta para você chegar à conclusão que você estava fazendo errado. Se você está trabalhando uma conta de R$1.000 e você perdeu 3 dias seguidos, ou você teve um drawdown de 50%, ou seja, perdeu R$500, chegou nos R$500, você para de operar. Por que a gente fala para de operar? Porque dentro do nosso gerenciamento da nossa mesa, se o cara bate nesse limite aqui, a gente chama ele e a gente vai fazer uma análise do que ele fez, aonde ele errou, o que aconteceu. Mas esse ponto é o ponto para a gente refletir. Alguma coisa está errado. Se eu perdi 50% do meu capital, certo não está. Aonde está o problema? Está na técnica, está no gerenciamento. Aí você vai vasculhar, porque eu falo para todo mundo, você não precisa ter medo de errar. Eu falo que eu sempre ganho no mercado. Ou eu ganho dinheiro ou eu ganho experiência, porque se eu errar, eu vou tentar entender meu erro, ver o que aconteceu, ou seja, é ser melhor a cada dia. Então, se você bateu o limite de perda, gente, para e analisa. Mas se você teve mérito e conseguiu evoluir, foi para o nível 2, você tem novos parâmetros. Então, você vai ter um saldo inicial no nível 2 de R$1.500, aí a sua meta muda, sua meta financeira muda, e você aumenta um contrato. Lembra que é R$500 te habilita a operar com um contrato. Então, como você bateu 1.500, 1.500 dividido por 500, você pode operar até 3 mini contratos. Mas reparem que a meta em pontos é a mesma. Olha ali, ó, 250 pontos, como era no nível 1. Você evoluiu o tamanho da sua mão, você evoluiu sua meta financeira, mas teoricamente você vai ter que fazer a mesma coisa. Por que eu falo isso? Outro erro que é comum as pessoas cometerem é assim, começa a operar no mercado, às vezes não tem um plano de trade, mas tem uma meta financeira, vou fazer R$100 por dia, R$100 por dia. Aí ele vai lá, faz um dia, faz o outro, agora eu vou fazer 200. Só que ele varia, por exemplo, as metas em pontos que ele está buscando no mercado. Só que assim, às vezes ele está buscando uma meta de 500, 600, 700 pontos, isso não vai dar todo dia. Vai ter dia que não vai ser fácil de pegar. Aí o cara se perde. E aí ele começa a perder. A ideia aqui desse plano de trade é você buscar fazer a mesma coisa. Ou seja, a mesma coisa que você faz no nível 1 em termos operacionais, você vai fazer no nível 2. Porém, você evolui sua mão
de acordo com o mérito que você conquista, que é o financeiro. Então, assim, você treina a sua cabeça, você treina seu mindset. Eu vou ter que fazer a mesma coisa um pouquinho maior. Então, não te dá aquela sensação de estou operando com 1, vou operar com 100. Aí você não aguenta o balanço porque você mudou radicalmente. Não, aqui é o seguinte, você está operando com 2, você vai operar com 3 agora. Então, assim, vai dar uma mudança ali no sentido de números financeiros, mas não vai mudar radicalmente o que você já está fazendo. Então, você passa para o nível 2 e evolui. E aqui que está o segredo da coisa. Eu falo para todo mundo, você só consegue quebrar sua conta com esse plano de trade no nível 1. Quando você evoluiu, em nenhum outro nível é possível você quebrar a conta. E é muito comum a gente ouvir isso, a gente até comentou. O cara começa a operar no day trade, acertou uma, acertou duas, deu certo, consegui, estava com R$1.000 na conta, agora estou com 5. Aí vem um belo dia e ele perde tudo. Aqui isso não acontece. Nesse plano de trade, não. Se você evoluiu, você está com 1.500 na conta e você fez tudo errado, você perdeu, mas dentro da meta, o que vai acontecer naquele dia? Você vai voltar para R$1.350 na sua conta. Quando isso acontecer, você voltou de nível. Você voltou para o nível 1. E beleza, ok. Trabalha de novo para ter mérito para voltar para o nível 2. Fazendo isso, pessoal, parece besteira, parece bobeira, mas a gente já vai quebrar de cara o maior erro que eu vejo no gerenciamento das pessoas no mercado. Não sei se vocês vão se identificar com o que eu vou falar aqui agora. Queria até que vocês participassem no chat aí, falando se vocês já fizeram isso, só para a gente ter certeza que eu não estou falando besteira. O que mais acontece e eu vejo acontecer com os traders? O cara começa a operar, ele tem um plano. Se não fizeram, pelo menos conhece alguém que faz, né, Douglas? Exatamente, porque às vezes tem gente que não operou, né? Mas assim, ó, todo mundo tem um plano, todo mundo vai pro day trade, conhece, fala, eu vou pôr R$1.000, eu vou querer uma meta de 100, todo mundo tem um plano bonitinho, pá, faz a conta, pô, faz sentido, vamos nessa. Mas é aquela história uma frase que tem, que eu não sei quem que é a frase, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Depois que toma um soco na cara, não tem mais plano. Então, o que acontece? Você tem um plano, você vem pro mercado, tô lá, R$1.000 na conta, operei, ganhei, aí aumentei a mão, ganhei mais. Aí estou num belo dia lá, o mercado começa a vir contra, eu não tenho planejamento nenhum. E aí você está assim, você saiu de 1.000 e foi para 3.000, um exemplo. E aí você está operando, aí você está com 2 contratos, que é o padrão, que é seu plano, aí o mercado começa a vir contra. Aí você olha e fala assim, não, mas estou perdendo aqui R$200. Mas eu já ganhei 2. Então, eu tenho 2.000 de crédito. Quer saber? Em vez de sair dessa operação e aceitar o prejuízo, eu vou pôr mais 2, melhora o meu preço. Se o mercado voltar, eu já realizo. O que você começa a fazer? Preço médio. O que é o preço médio? Aumentar a mão quando está perdendo. Gente, isso é a coisa mais normal no mercado. Quando você começa a aumentar a mão e está perdendo, você esquece da técnica, você só está preocupado com o seu resultado financeiro e você ignora a técnica. E às vezes, está tão claro na sua frente que não é para vender e você está lá vendendo, lá vendendo, lá vendendo. O mercado está claro, está nítido, está todo mundo vendo que é compra e você está lá vendendo, você está lá vendendo, preço médio, preço médio. Até quando você faz o preço médio? Até a corretora te ligar e falar, amigo, acabou o saldo aqui, você não tem mais dinheiro, eu tive que te estopar, você vai depositar mais? Quebrou sua conta. Gente, eu vou até olhar o chat aqui. Quem nunca fez isso? É o que a gente vou mais escuta aqui, né, deixar até Douglas? você comentar, Rodrigo, para ter uma segunda opinião sobre isso. Você já fez? Como que funcionou? Porque, gente, não dá, isso é contraintuitivo. Você aumenta a mão quando perde, você tem que aumentar a mão quando ganha. Quando você perde, você tem que diminuir a mão. Então, assim, a gente já começa fazendo tudo errado. Pelo menos nesse plano de trade, a gente já conserta esse erro. Você só vai aumentar a mão se você ganhar. Se você perder, você diminui. Já é o primeiro controle ali que você vai ter que seguir. Não sei se você concorda, Rodrigo. Eu assino embaixo, né, Douglas? E eu reforço tudo que você está falando. Acho que esses depoimentos aí que você está falando é o que a gente escuta muito aqui do pessoal que começa a olhar a Invest Club, né, que entra, que assina o clube, todo mundo falando que tinha uma visão totalmente errada de gerenciamento de risco. E eu mesmo no início já me comportei dessa forma e realmente quando a gente para analisar, a gente não precisa ser um expert no assunto para chegar a essa conclusão.
É só a gente ter um pouco de bom senso, a gente vê que faz todo sentido. Porque aumentar a mão quando a gente está perdendo? Não tem lógica nenhuma, né? A gente está se arriscando mais numa posição ruim. Então, é por isso que a gente considera o mindset tão fundamental, né, Douglas? Porque às vezes as pessoas ficam meio cegas com isso, não querem Eu perder, tô, não eu querem tô, assumir o prejuízo e vai exatamente, eu entrando. tô vendo o chat aqui, Rodrigo. Ah, deixa eu abrir aqui o chat. Acho que Vou todo mundo falar já também. passou por isso, né? Não tem jeito, gente. E não se culpem, tá? Eu também passei, eu fiz esse plano porque eu fiz isso. Então, assim, é normal na sua trajetória você fazer, você cometer esse erro, mas o quanto antes você entender que não é assim, melhor. Te poupa dinheiro, te poupa capital. Então, assim, olha quanta gente já cometeu, já fez isso. Eu acho que todo mundo, pessoal, não tem como. Se o cara chegar aqui e falar, eu Ah. tô no mercado assim, eu nunca fiz isso, tem alguma coisa de errado, né? Ó, Douglas, o Adoniran falou que um amigo do amigo fez isso. Ah, sei quem é. Esse meu amigo também fez isso. Isso Fez acontece muito. mesmo. Esse cara aí, cara. Ah, é o que A mais Lígia falou que faz. pensou que era só ela. Se fosse, né? Olha, Esse aí a gente já sabe que é novo. O Rodrigo falou que se ele tivesse esse plano quando entrou no mercado com 120k, hoje está zerado. Olha, Rodrigo, Nossa, complicado, hein? é complicado. Acontece mesmo. Acontece muito. Eu não sei se serve de consolo, daqui a pouco eu E- conto, mas a minha perda foi muito maior. Mas deixa Você esse. não está só nesse bar. Vou te dar um. Não vai servir de nada meu consolo, mas só para você ter um companheiro nessa briga. Então vamos lá. Então, vamos lá, Lucas. Você explicou muito bem aqui os níveis, nível um, nível 2, como funciona, e a gente está vendo aqui que vai até o nível 5, a fase de desenvolvimento. Então, ele segue essa lógica até chegar no nível 5. Já já a gente vê direitinho cada nível em particular. Isso. Mas para a gente entender o funcionamento melhor, a gente vai seguir. Quer falar, Douglas? Eu só queria responder uma pergunta da Dona Irã, Dona Irã, que é bem pertinente. Ele falou: mas nesse plano, eu tenho que fazer uma entrada para dar uma operação da UTEC e sair, ou eu posso dividir? Gente, isso aqui são os parâmetros, como eu falei, é o cinto de segurança. É até onde você pode chegar para um lado e para o outro. E o máximo que você pode colocar ali de capital em risco. Como você vai chegar nessa meta, aí é com você. Você pode fazer uma operação, você pode fazer duas, você pode fazer três, você pode fazer com um contrato, você pode fazer uma só. É que assim, a gente está falando só do gerenciamento, dos itens de segurança. Aí quando a gente parte para falar se é uma operação ou se é duas, aí vai estar muito atrelado à técnica. Aí já é no outro pilar. Então, assim, esse pilar é o pilar que não vai te deixar quebrar, que vai te deixar vivo no mercado. Como você vai fazer para administrar isso, qual técnica você vai usar, você vai dar mais peso para o fluxo, peso para análise técnica. Aí, eu acho que independente da técnica, isso aqui é item de segurança, é item de sobrevivência. Ah, não gosto de fluxo, eu não vou operar, tem uma técnica aqui da análise técnica que funciona, ok, segue nela, mas não deixa de ter um plano, porque o plano é básico independente da técnica. Então, assim, e detalhe, são os limites, tá, pessoal? Eu vejo muita gente cometer esse erro. O cara acha assim, pô, eu posso perder 100 no dia, fiz uma operação, deu errado, eu estopei com R$ 50, eu posso perder mais 50. Negativo. Tudo é dinheiro, gente. Proteger capital. Não é porque no seu plano você pode perder R$ 100 por dia, você tem que ir até o fim. Você pode falar, pô, fiz uma operação, o mercado tá difícil, tomei R$ 50 de prejuízo, vou parar por aqui hoje, amanhã tem mais. Aí amanhã você volta. Cabeça limpa, tranquilo, analisa o erro. Entendeu? Então, assim, aqui é o limite. Mais que isso, nem pensar. Dentro disso, você decide onde parar. Você toma a sua decisão. Ah, hoje não tá legal, vou parar por aqui. Da mesma forma, se estiver ganhando, você fez uma operação, chegou ali numa frequência, como a gente falou, chegou numa região, você teve que sair da operação porque você entendeu que o fluxo acabou, aí você foi olhar seu resultado, R$ 70. Você fala, pô, tenho que fazer mais uma para dar 100? Não, você não é obrigado a nada. Você pode parar com 70, colocar no bolso, porque você vai estar mais próximo do próximo nível. Então, assim, preservar capital, pessoal. Para com esse discurso, eu escuto muito isso. Eu acho que já começa tudo errado. Aí é o mindset puro, né? Quanta gente chega e fala, eu vou colocar no day trade o dinheiro que eu posso perder. É para perder que eu vou colocar. Gente, pelo amor de Deus, eu acredito muito assim em foco, energia, o que você visualiza, o que você quer.
Se você já colocou o dinheiro e falou que você pode perder, sua cabeça já está confortável com isso e ela vai trabalhar até você perder para no final das contas o seu subconsciente falar assim, ó, combinado aqui, ó, tá feito, tá tudo certo. Perdemos. É isso aí, não tem problema, você já colocou para perder, isso é o seu consciente falando, e o seu subconsciente, não, mas fica tranquilo que já era para perder mesmo, você não pode reclamar. Pelo amor de Deus, gente, não coloque dinheiro no mercado para perder. Ninguém pode rasgar dinheiro, ninguém pode queimar dinheiro. Dinheiro nunca é para perder. Dinheiro é para ganhar, é para proteger. Aquilo ali é sua sobrevivência, é sua matéria-prima. Então tem que mudar a cabeça. Tem que mudar o mindset. Por isso que eu falo que o mindset é importante. O mindset blinda tudo, gente. Outra situação que acontece, a gente falou hoje na mesa lá com o pessoal lá, com os traders da mesa. O cara está numa operação, está com R$500 de lucro na operação, a operação andou, foi bem, está com R$500. Aí a operação, sei lá, chegou num ponto, mudou o fluxo, voltou, aí voltou para R$200, aí ele foi e encerrou a operação. Vamos analisar essa situação de duas formas, uma sendo o trader e uma sendo um cara de fora. Sendo o cara de fora, eu vou chegar e falar, pô, o cara fez uma operação, ganhou R$200, teve um lucro, pôs dinheiro no bolso, uma operação, um acerto, 100% de acerto. Pô, legal, o cara foi bem. Bom, agora vamos analisar o trader. Puta merda, cara, tava ganhando 500, agora é com 200, perdi R$300, cara, perdi R$300, 500 tava na mão, já era meu. Gente, dinheiro do mercado com operação aberta não é seu, ele é seu depois que você encerra. Como que era seu? Era seu se você tivesse encerrado nos 500, mas na cabeça do trader ele perdeu 300, ele não ganhou 200, e ele vai ficar frustrado, ele vai ficar puto naquele dia, e no dia seguinte ele vai voltar para se vingar, aí ele vai tomar uma porrada. Então a gente tem que blindar o nosso mindset, a gente tem que entender o que está acontecendo e não cair nessas armadilhas, gente. Isso é básico, isso é essencial, isso é sobrevivência. Tem que analisar da maneira certa. Por isso que eu falo para todo mundo, se comporte como um profissional. Use os itens de segurança, põe capacete, põe cinto, respeite as regras, não corra muito, limite de velocidade. O cara que é profissional, ele tem que ser realmente o cara que segue tudo certinho, senão não adianta, não vai dar certo. Tá? Então, é muito importante o mindset atrelado ao gerenciamento. Os dois andam juntos, tá? Seu mindset blinda quando dá errado, faz você entender que tá tudo bem, não tem problema. E o gerenciamento te deixa vivo. Com esses dois mais a técnica, não tem como não dar certo. Beleza, Rodrigo? Show de bola, meu amigo. Vamos tocar aqui o barco. E aqui a gente viu a fase de desenvolvimento e ela segue nesse funcionamento até o nível 5, né, Douglas? Em seguida, a gente tem a fase de consolidação. O que é que muda da fase anterior para essa fase atual, Douglas? Então, vamos lá. Vocês podem, não sei se vocês perceberam, mas os níveis vão mudando de 500 em 500 reais até o nível 6. Continua depois também. O que eu quero dizer com isso? A cada 500 reais você vai poder operar um contrato a mais. Então, nesse nível 6, por exemplo, qual que é a situação do trader aqui? O trader ele já começou com 1.000, ele já ganhou 2.500, então ele já tem 2.500 reais de lucro, né? Que ele ganhou do mercado, que ele conquistou. Então ele já tem uma mão maior, as metas dele é maior, tanto de meta de ganho como de limite de perda. Ele opera 7 contratos e ele está indo bem. Mas o que acontece a partir daqui? Não sei se vocês lembram no nível 1, né? Eu até coloco o próximo nível aqui, uma coluna, que seria assim, você acertando tudo, quanto tempo demora para você passar de nível? Aqui você está começando a acelerar. É isso que é legal do processo. Você começa devagarinho e depois você vai acelerando. Nesse nível, se você acertar 2 dias de meta, você já passa para o 7. Lá no 1, para você passar para o 2, você precisa de 5 dias de meta completas, cheias, né? Então aqui você começa a ganhar velocidade. Você vai ficar mais rápido. E por que das fases, né? É porque, na verdade, assim, como eu gamifiquei o negócio aqui em níveis, eu pude perceber, quando eu estava fazendo para mim, eu não tinha essas etapas. Quando eu comecei a passar esse plano de trade para os outros, para as pessoas, eu comecei a perceber até que nível elas tinham dificuldade, depois qual o nível que elas conseguiam acelerar um pouco, consolidar, e depois
qual o nível que ela poderia começar a ganhar dinheiro. Por isso que eu dividi as etapas, Rodrigo. Por isso que a fase de consolidação aqui, a partir do nível 6 e a fase de desenvolvimento até o nível 5, foi baseado no que eu pude perceber da evolução dos traders que aplicaram esse plano. Então, assim, aqui eu já acho que o cara já não está mais no começo. Se ele chegou no nível 6, ele já está evoluindo. Se ele passou ali, começou a acelerar, avançar, porque o que pode acontecer? Da mesma forma que você acelera nesse nível, se você chega no nível 6, R$3.500 e toma um loss, perde no limite de perda 350, você volta para 3.150, você volta para o nível 5. Aí com uma meta você já não volta para o nível 6, ou seja, fica mais difícil. Mas aqui a gente está aplicando aquele sistema. Ganhou, tem mérito, evolui, perdeu, reduz a mão, vê o que errou para você poder voltar. É o famoso dar um passo para trás para dar dois para frente. Então é assim que a gente colocou e dividiu as fases, os steps. Bacana, meu amigo. Então, vai seguindo dessa forma ainda até o nível 10, e é no nível 10 onde a gente enxerga a primeira mudança, né? É aqui que a profissão trader, e o cara que chega aqui nesse ponto, ele já tem um nível de escolha a mais, né, Douglas? Ele não tem mais só duas opções. Exatamente. Aí entrou uma linha a mais aí, porque é o seguinte, né? Todo mundo pergunta para mim assim, se eu começar no mercado com R$1.000, quanto que eu consigo ganhar por dia? Vamos imaginar que você entre com os R$1.000, que a gente estava no nível 1, você faz R$100 e você já tira aqueles R$100, como se fosse um ganho diário. Imagina que não vai para a corretora, já vai depositar na sua conta. Então, assim, se você começa a fazer isso no primeiro nível, que é o nível que está começando, você nunca vai evoluir, porque você sempre vai tirar o ganho, na hora que você perder, você reduz o saldo, você sempre vai ficar no mesmo lugar. Então, assim, já vou responder essa pergunta, porque eu sei que ela vai surgir. Quando que eu começo efetivamente a ganhar dinheiro no mercado? Nível 10. A partir daqui, você está habilitado a tirar dinheiro do mercado, se você quiser, se for uma opção sua. Lembrando que você colocou R$1.000 para começar. No nível 10, você vai ter 10 mil na conta. Foi 9 mil conquistado no mercado. Mas em nenhum momento eu falei para você sacar esse dinheiro, porque senão você não está evoluindo. Então você nunca evolui seu capital. Então, assim, a partir daqui você pode sim escolher. Imagina que você trabalhou certinho, você operou, você chegou no nível 10. Aí você falou, agora eu vou tirar um pouco de dinheiro. Agora eu tenho mérito para isso. E você, lá, a opção nova, né? Se você perder, você volta para o nível 9 e você não tem mais direito de tirar nada. Agora, vamos imaginar que você chegou no nível 10, primeiro dia de operação, meta. Você ganhou R$1.000, R$1.000 de lucro. Você tem a opção de acumular esse capital na conta para você seguir para o nível 11, ou você pode, se for seu nível escolhido, sacar todo o valor que excede os 10 mil. Então, a partir daqui, você pode tirar dinheiro do mercado. Tá com 10 mil, fez R$1.000, quero ficar nesse nível? Saca os R$1.000, pega ele. No dia seguinte perdeu, volta para o nível 9. Só vai habilitar você tirar dinheiro do mercado de novo, você voltar para o nível 10. Porque eu falo para todo mundo, né? Aquela velha história. Pô, eu fui, coloquei 10 mil, aí eu ganhei 50, aí eu ganhei 100, aí veio um dia e eu perdi tudo. Aí eu fico pensando assim, pô, você pôs 10 mil, você ganhou 90 e você perdeu tudo? Não tem sentido? Você trabalhou para quê? Você conseguiu evoluir, depois você fez o mais difícil, que é entregar tudo. Então, assim, não pode. Então, quando a gente coloca esse nível aqui, é o seguinte, você está com 10, você fez R$1.000, tira, põe na sua conta, gasta, vai jantar com a mulher, compra um presente para alguém, faz alguma coisa, enfim, usa ele. Você precisa entender que isso é uma profissão e que isso te dá o benefício de tirar esse dinheiro também e usufruir dele. Porque se você não tira e você começa a evoluir e você não tem um plano, daqui a pouco você não tem nada. Então, enquanto tiver na corretora, é dinheiro virtual. Só vai ser seu a hora que você pegar nele, a hora que você usar ele. Aí ele é seu. Então, é por isso que eu coloco aqui que é a profissão trader. Daqui em diante, você escolhe onde você quer parar. Não tem limite o mercado. Quero fazer R$1.000 por dia, essa é a minha meta? Beleza, chegue até o nível 10, que aí você pode fazer R$1.000 por dia. Não, eu quero mais. Eu quero 1.500. Beleza, então não tira, não saca, evolui o capital. No nível 11, você saca 1.500. Não, Douglas, eu quero R$10.000 por dia, meu sonho. Tá, então não saca nada por enquanto, porque tudo é investimento, pessoal. Você tem que investir onde você quer chegar. O que você quer? Você quer 10 mil por dia? Como eu falei no começo, não é você que escolhe, você tem que conquistar ele. Não adianta você fazer coisas que não te levem ao seu objetivo final.
Então, você tem que ter um processo bem definido para que você alcance. Então, se é 10 mil por dia, evolua. Acho que 10 mil por dia é o nível 18, que é até onde vai essa planilha aí. Não que tenha que parar, mas daí para frente você escolhe o que você vai fazer. Você já está muito mais do que preparado, você já passou por tanto nível aqui que você já tem mérito suficiente para ter uma mão maior, para ter uma meta maior. Então, a partir daqui, teoricamente, você não precisa nem de planilha mais. Porque a planilha nada mais é, pessoal, que eu vou falar bem assim, é aquela rodinha na bicicleta quando você está aprendendo a andar. Sem ela, você não aprende. Mas ela também te limita ali, ela te ajuda, é sua muleta. Depois, quando você ficar bom, você tira uma, depois você ficou melhor ainda, você tira outra, depois você vai sozinho. Então, a planilha é para ajudar vocês a começarem. Vai chegar uma hora, óbvio, você vai ter que ter um planejamento, mas talvez não precisa ser tão engessado assim. Dando um exemplo para vocês, hoje eu não tenho um limite de meta. Se chegar, eu tenho que sair. A minha meta é até onde o mercado me dá. Eu tenho experiência suficiente para tentar, para ler o mercado e para saber até onde eu posso ir. Então, assim, vai chegar um momento que isso aqui, teoricamente, não precisa. Não precisa com todas essas amarras, todas essas travas. Um planejamento sempre é necessário. Mas é só para vocês entenderem que é a partir daqui que você pode sim começar a tirar dinheiro. Mas para você tirar dinheiro, você vai ter que ter mérito. Senão você não chega aqui. E você não quebra a conta, como eu disse. Você só quebra no nível 1. Em qualquer outro nível não tem como quebrar. Porque o máximo que vai acontecer é você voltar um nível. Volta uma casa, avança depois. Muito bom, meu amigo. Eu acho que depois de toda essa aula que você deu, a principal ideia que a gente pode passar a vocês é isso, é proteção de capital, até vocês realmente estarem ganhando constantemente, dia após dia. A melhor coisa que você pode fazer para o seu desenvolvimento é proteger seu capital. Essa é a ideia principal dessa planilha. E para você conseguir isso, eu sugiro vocês terem muito cuidado com respeito a essas metas, respeito a esses limites. Porque aqui está tudo bonitinho, está tudo desenhadinho, mas lá na prática é bom ter um pouco de cuidado com o controle emocional para acabar não rompendo esses limites, porque aí a planilha não vai ter efeito nenhum, né? Para a planilha funcionar, tem que respeitar esses limites. É muito importante isso. E aqui em seguida, Douglas, eu tinha trazido até um videozinho com cada nível da planilha para a gente ver direitinho, mas acho melhor dar até uma sugestão para a gente deixar para uma próxima oportunidade, porque aí até cada pessoa vai vendo direitinho com mais calma, porque agora já são 19h45, né? O que você acha? Não, pode correr até o final aí, Pode não tem correr? problema a gente Então tá, exceder um vamos pouquinho o lá. tempo, não. Então eu vou trazer aqui do início. Como a gente tinha comentado, a fase de desenvolvimento vai do nível 1 até o nível 5. Então, como vocês podem ver, inicia aqui no nível 1, vai seguindo aquela sequência, né, de ganhar R$ 500, servir como mérito para você subir de nível, e vai chegando assim até o nível 5, onde a partir do nível 6 a gente já considera a fase de consolidação, que o Douglas falou muito bem. E nessa fase segue a mesma estrutura. Você vai. Opa, voltou. O vídeo acabou e acabou que ele passou. E aqui na fase de consolidação, você vai seguindo da mesma forma, ganha R$ 500, você vai passando de fase, a gente enxerga isso como o mérito para você subir de nível. E aqui no nível 9, Luz, é legal que é tipo um chefão, né? Você falou ali da pegada dessa planilha como uma pegada mais game, né? E a É o gente vê teste aqui que o final. nível 9 é É o o teste teste final. final, é o chefão. Enquanto até o nível 8 você precisa de R$ 500 para subir de nível, aqui no nível 9 você vê que dá uma mudança do nível 9 para o nível 10 de R$ 5.000. Ou seja, para você passar do nível 9, você tem que acumular R$ 5.000 de ganhos. E até aquele dá a estipulação, né, do próximo nível, que seriam 10 dias de gain. Então, enquanto até então você tinha 2 dias, 3, o máximo de 5 dias de gains, aqui no nível 9 você tem que ter 10 dias. E não é à toa, né, Douglas? Porque a partir do nível 10 é já quando a gente considera de fato que você é um profissional, que você vai poder sacar. Então, esse nível 9 a gente pode encarar isso, né? A partir daqui eu já sou de fato um profissional trader. Ô, Augusto, o pessoal está perguntando se a planilha vai ser disponibilizada, o plano de trade.
Eu não sei, o meu vice-diretor de marketing aqui vai falar. A Sim, gente vai ver. vai liberar. Então tá bom. Vai enviar nos grupos, pessoal. Fiquem tranquilos. Beleza, vamos em frente, Rodrigo. Agora a gente vai mostrar uma parte da planilha, que aí é atrelada ao plano de trade e ao gerenciamento. Isso não vai, tá, pessoal? A parte de gerenciamento a gente entrega para os nossos traders, mas a gente vai entregar o plano para vocês, só para ficar bem claro aqui que talvez você fale, pô, eu não recebi tudo. É que, na verdade, a gente vai mandar esse plano com todos os níveis. A parte de gerenciamento a gente usa internamente na Invest, os membros do clube vão ter acesso. Vamos lá, então. Pode passar mais rápido, então, nas telas, só para a gente não exceder muito tempo, Rodrigo, só para mostrar mesmo. Aqui esse plano de trade faz parte de uma ferramenta, né, Duga? Que ela é bem mais complexa, a ferramenta de gerenciamento. Então, quando Isso. você abre, essa o slide que você vai enxergar da nossa planilha, mas ela aborda muita coisa. Aqui a gente vê, por exemplo, o controle da conta, que aqui você vai analisar um resumo de como está sendo o seu desempenho da conta que você está utilizando. É isso, meu amigo? É isso aí. É uma ferramenta completa, é um Excel, mas ele é automatizado, então parece até um software, na verdade. Ele faz todo o controle. O trader ele precisa só colocar as operações dele e a planilha ela vai calcular todos os parâmetros, vai controlar a conta, vai falar qual nível que ele está, quando que ele tem que evoluir, vai dar todas as estatísticas do trader, enfim, acho que você vai mostrar as telas aí, vai ficar mais fácil de entender. Essa planilha calcula IR, é completa, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem aqui. Outra aba dela aqui é análise de desempenho. E essa daqui é a que eu mais gosto, essa daqui. Porque com ela que a gente consegue medir alguns indicadores que indicam o nosso desempenho, né, Douglas? Que a gente pode destacar a relação gain-loss e o percentual de acerto. É o que eu falo para todo mundo, né? Se você não conhece seus números, você não se conhece. Como é que um trader, você pode resumir a vida de um trader, ou a carreira de um trader, ou uma estratégia de um trader? Controle, indicadores. Qual que é a sua taxa de acerto? Ah, não sei. Como não? Você tem que controlar, você tem que saber se está boa, se está ruim, se você tem que melhorar, se você não tem que melhorar a taxa de acerto. Porque a taxa de acerto você melhora com aprimoramento de técnica. Como está a sua relação risco-ganho, né? 1 para 1, 2 para 1, aí é melhorar o gerenciamento da operação. Com esses parâmetros todos que a gente está vendo aí acima, a gente consegue monitorar todas as estatísticas do trader. Então, nós, como mesa proprietária, a gente entrega essa planilha para todos os traders, todos os nossos alunos. Por quê? Porque a partir disso eu conheço a pessoa. Eu sei se a pessoa é um cara que opera mais assim, correlação, ou seja, ele vai deixar 3 para 1, os cara vai 1 para 1, porque, na verdade, um indicador isolado não importa. Dá para ganhar dinheiro de várias formas no mercado. Se o cara faz operação 1 para 1, por exemplo, que é o que a gente costuma ouvir aí, mas ele tem uma taxa de acerto de 70%, 80%, tá ganhando dinheiro. Se o cara faz 3 para 1 e acerta 40%, tá ganhando dinheiro. Então, assim, o perfil de cada trader aí é particular, é cada um que define. Então, pelas estatísticas, a gente consegue ver aonde que está o problema, aonde está o gargalo, aonde a gente tem que melhorar. Se é na taxa de acerto, se é no risco-retorno, se o cara está alongando muito, se o cara não está fazendo parcial, se o cara não está executando. Então, com isso, a gente consegue realmente ver aonde que a gente pode ajudar a pessoa. Muito bacana. E, além disso, a gente também enxerga aqui em seguida que dá para ver um relatório mensal, né? Que, além de você ver todo o seu desempenho, como você está desde que começou a utilizar a planilha, aqui também a gente disponibilizou um controle mensal, que aí você consegue ter mais facilidade para controlar. Pô, nesse mês eu tive um bom desempenho, nesse outro nem tanto. Fica fácil de remanejar, né, Douglas? As suas operações dessa Esse aqui forma. é um mapa completo do que é você no mercado, né? Vamos imaginar que você está ali no mercado e você está indo bem no mês. Você olha para o seu mapa mensal, você vai falar assim, pô, não posso fazer tanta besteira, ou de repente já estou bem, vou dar uma segurada. Sabe, é aquela questão de se você olhar e se enxergar, ver aonde você está. Em que ponto da sua trajetória você se encontra? Será que vale a pena você se arriscar mais naquele momento, ou você ser mais conservador? Então, aqui é seu mapa, você olha para você olha para os seus números, para os seus indicadores. De repente, tem um mês que você operou 3 semanas, acertou tudo, foi bem, você fala, pô, última semana eu vou dar uma segurada, sabe? Não vou estragar o meu relatório, não vou querer perder a última semana para depois ficar, nossa, poderia ter parado. Então, assim, é um controle. Você tem que olhar para isso todo dia.
tem que entender onde você está, que nem no exemplo aqui, né? A planilha foi monitorando a evolução do resultado da pessoa no mês, que é aquele gráfico de cima ali, se puder mostrar, Rodrigo. Então a pessoa começou ganhando, depois ela perdeu, depois ela recuperou. Então ali você consegue saber se o seu mês foi fácil, se o seu mês foi difícil, se o seu mês está complicado, né? Perde, ganha, se está mais fluido. Aquele gráfico te dá na hora, visualmente, o que está acontecendo no seu mês, o que está acontecendo no mercado. Então, assim, tem mês que não está bem, dá uma segurada, opera menos, está complicado. Tem mês que está engrenado, você fala, vamos em frente. Então, é ter o controle, é ter o mapa. Muito bacana, meu amigo. Essa planilha é muito completa, tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Mas agora a gente praticamente concluiu a planilha, né, Douglas? Tem muito mais E coisa, né? A gente já está dando alguns exemplos aqui. tem mais coisa, mas a abordagem aqui da aula concluiu, só para esclarecer. Da A aula, planilha é sim, da muito, planilha, não. Da planilha tem muito mais a coisa. planilha é bem mais profunda, na verdade. Como o Douglas falou, tem imposto de renda, tem bem mais coisa lá. E para continuar aqui com nossa aula, eu queria agora que o Douglas falasse um pouco da sua trajetória profissional. A gente que é da Invest, que a gente já conhece bem, mas muita gente gosta de saber como uma pessoa fez para se dar bem no trade, né? Considerando que é difícil chegar nesse caminho. E também eu acho bacana você falar, meu amigo, porque pode servir de inspirações para outras pessoas que enfrentam o mesmo problema que você já enfrentou. Então, vou passar o microfone com você e conta aí para o pessoal um pouco da sua trajetória. Pergunta fácil, né? Qual que é o segredo? Simples. E essa pergunta é fácil de responder também, né? Não tem segredo, pessoal. É muito trabalho, é muita dedicação, é amar o que faz, é ter paixão realmente, acordar todo dia querendo fazer aquilo acontecer. Porque se não tiver resiliência, pessoal, não tem como sobreviver no mercado. Eu vejo muita gente falando, pô, eu perdi e tal, agora não vou mais. Gente, vai perder, faz parte do jogo. É a mesma coisa o cara entrar no ringue lá do boxe e falar, eu não quero tomar porrada, se eu tomar uma porrada eu paro de lutar. Ué, é como? Faz parte do seu esporte, meu amigo. Vai ter que aprender. Na verdade, é melhor você aprender a tomar porrada e se levantar, ao invés de não querer tomar porrada. Então, assim, eu vejo muita gente chegar no mercado e falar, mas aí eu vou perder, aí eu perdi, pô, já tô há 3 meses e não tenho resultado, não sei o que. Gente, calma, pensa um pouquinho. Se esse mercado fosse fácil, assim, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você tá resolvendo a vida, tava todo mundo operando no mercado, ninguém mais trabalhava, não fazia nada. Aí sim o mercado não ia existir, porque não existia empresa, não existe mais nada, só o mercado. O mercado, ele é, na verdade, o lugar onde as mentes mais brilhantes do mundo estão inseridas. Então, você vai ter gênios aí de matemática, estatística, operadores, economistas. Os caras, as maiores mentes do mundo estão nos bancos, estão nos players do mercado, enfim. Eu acho que é um pouco até de ingenuidade a gente achar que com um cursinho de 2 dias, um final de semana, que seja um mês, no mês seguinte você já vai estar ganhando esses caras. Não dá, não é assim. Então, já puxando o gancho para a minha trajetória, eu comecei há 10 anos no mercado, como eu falei, mas não, obviamente, ninguém começa profissional, né? Todo mundo começa estudando, começa querendo aprender. Então, fazem 10 anos que eu estudo o mercado, propriamente dito. Sempre trabalhei, eu sou engenheiro aeronáutico de formação, sempre trabalhei em empresa privada, e desde quando eu entrei com 18 anos na empresa, então, muito novo, fiz estágio, fiquei na empresa. Eu tinha o meu salário, obviamente, e era até que bom na época, e eu pensei, eu não vou gastar tudo, então eu já preciso dar um jeito de investir uma parte, porque realmente dinheiro tem que fazer dinheiro, né? Enfim, já tinha essa cabeça, já tinha essa mentalidade, só não sabia como fazer isso. Aí foi onde eu comecei a estudar investimentos. Comecei a estudar investimentos pelo que todo mundo estuda, que é o básico, renda fixa, o mais conservador, não vou arriscar agora. Só que aquele negócio, né? Você começa a olhar. Eu falo para todo mundo, eu fui picado pelo bichinho do mercado. Depois que você é picado, você não tem mais saída. Não tem jeito de voltar atrás, não. Então eu comecei a me interessar cada vez mais, então eu fui evoluindo, aí eu estudei um tema, por exemplo, no começo, aí depois eu fui para as ações, aí eu descobri que para ter ações, para ter renda fixa, para ter uma carteira para gerenciar precisava de muito capital, e eu não tinha muito capital, estava começando a construção. Aí conheci o mundo das opções, que dá para você o quê? Alavancar, né? Colocar pouco dinheiro, ganhar muito dinheiro.
Aí entrei com força a fundo para estudar opções, para poder aprender realmente, e isso foi assim meu começo no mercado mesmo. E eu posso dizer que eu fiquei estudando opções 2, 3 anos aí direto, sem parar, alucinadamente, antes de operar a primeira opção. Isso é bem importante falar para vocês. E aí, quando eu resolvi realmente ir para o mercado para operar opções, que seria uma operação totalmente alavancada de alto risco, eu acertei bastante no início, então eu consegui rapidamente dar uma alavancada no meu capital. Aí, só falando em números aí, eu acho que tinha uma conta aí de... Isso já no terceiro, quarto ano, não, terceiro ano aí de estudo aí, eu tinha uma conta aí de uns 50 mil reais com as opções, eu cheguei a 200 mil reais, alguma coisa assim. Enfim, fui alavancando a conta, né? Só que chega uma hora também que você não pode colocar tudo no risco, né? Aí você começa a gerenciar. Eu fui começando a gerenciar, então fazia um pouco de opção aqui, montava um pouco de operação estruturada ali, umas ações, uma carteira, renda fixa, enfim. Aí eu fui variando e fui evoluindo, continuei evoluindo essa carteira. Aí comecei a fazer a gestão da minha carteira, aí obviamente, né, você está estudando um assunto, as pessoas sabem que você entende, sabem que você conhece, pede ajuda. Então comecei a olhar para ajudar meu pai, por exemplo, os amigos, parentes, aí eu comecei a mexer um pouco mais nessa parte de gestão. Então meu começo aí nos 5 primeiros anos foi fazendo para mim e fazendo uma consultoria, vamos dizer assim, para algumas pessoas. E aí realmente eu me desenvolvi, né? E aí eu cheguei num patamar que eu falei, pô, tá legal, já sabia que o day trade não dava para eu fazer porque eu estava trabalhando, já conhecia a modalidade, mas não operava efetivamente, era mais operações swing trade mais longas. E aí eu falei, mas mesmo que eu não opere agora, eu preciso conhecer esse negócio, preciso entender como ele funciona, porque ele também é muito bom, né? Um dia eu vou operar efetivamente 100% ter meu 100% do meu tempo dedicado ao mercado. Então, eu primeiro, como eu sempre fiz, pessoal, então é aqui que eu já acho que está o primeiro passo. É você investir primeiro no conhecimento, para depois você pôr a grana. Não o inverso, pôr a grana para depois querer conhecimento. Aí não funciona. Então, aí eu comecei a estudar day trade, acho que quando eu tinha uns 5 anos de mercado, já gerenciava carteira, já tinha portfólio, já dava consultoria, tudo em paralelo ao meu emprego, né? E aí eu fui começar a estudar day trade, efetivamente, entrei de cabeça, comecei pelo básico que todo mundo começa, análise técnica, porque eu já fazia isso, já usava isso, análise fundamentalista, e depois eu fui para análise de fluxo, depois para price action, aí depois comecei a tentar entender todo o mundo do day trade, né? E aí eu estudei 2 anos, 1 ano de day trade, 1 ano e meio, aí eu resolvi colocar um pouco para operar, para testar, né, simulador mesmo, e aí fui treinando algumas técnicas, testando, fazendo alguns estudos, análises. Aí aconteceu uma coisa até que favoreceu, né? Todo mundo pergunta, como é que foi a transição, você sair do seu emprego para virar trader? Eu acho que na minha carreira, na minha trajetória, foi muito natural, porque eu trabalhava na empresa, tinha uma carreira boa, consolidada, comecei na parte de engenharia, depois passei para a área comercial da empresa, uma empresa privada de defesa, aí surgiu uma oportunidade de mudar para a Arábia, para morar num escritório na Arábia, para representar a empresa comercialmente, e aí veio a questão do fuso horário, que me beneficiou. Eu saía do meu emprego, fazia o que eu tinha que fazer lá na empresa, no escritório, chegava na minha casa na Arábia, ainda não tinha aberto o mercado brasileiro, e abria ainda. Eu falei, opa, olha a chance de começar a operar o day trade aí. E ter meu emprego. Né? Então, assim, tinha a segurança do emprego e tinha a chance de operar day trade. Eu falei, opa, por que não? Já estou estudando, agora é a hora, vou entrar de cabeça. E fui. Realmente comecei pequeno, aí comecei a ganhar, empatar, perder, sem muito planejamento, obviamente, mas na tentativa e erro. E aí eu comecei. Obviamente que eu sou um cara que estudo bastante, assim, eu não chego arriscando logo de cara, não. Eu sou bem, assim, conservador no sentido que primeiro eu preciso entender o que eu estou fazendo para depois eu realmente pôr dinheiro. Então eu tinha uma certa segurança na parte técnica do que eu estava fazendo ali, de controle, de gerenciamento, mas eu não sabia que para o day trade eu teria que ter algo muito mais amplo do que eu fazia para uma gestão de carteira, né? Então acho que daí tá a grande diferença quando a gente fala de, muita gente fala day trade não funciona, é que day trade é diferente de tudo que existe no mercado financeiro, não é que não funciona, ele é diferente, isso tem que concordar. E aí eu fui aprender da pior maneira, que isso é verdade, né? Aí comecei a operar o day trade, comecei a ganhar um pouco, perdi um pouco, aí aumentava a mão, não tinha um plano de trade definido, não tinha um controle.
O resumo da história, só para não estender, é o seguinte. Eu tive o azar de ganhar muito no day trade. Vamos falar em números para ficar mais fácil de entender. Eu tinha uma carteira que eu fazia gestão, ela já estava grande, e aí eu coloquei 50 mil reais para operar day trade de margem, né? E comecei a ganhar um dinheiro. 50 mil rapidamente virou 100, e aí eu falava, olha, eu acho que aquela coisa ali que eu administro ali não tem nada a ver, né? O jogo é aqui, o game é aqui. E eu comecei a ficar tentado, né? A ganância toma conta no início de você querer ter mais, e mais rápido, e com maior volume. Eu comecei a ver grana, né? Então, beleza, vamos lá. Aí fui, operei mais pesado, fiz algumas coisas erradas ali, final da história. Eu operei uns 3, 4 meses aí nessa conta com 50 mil, cheguei a 100, cento e pouco, depois perdi tudo. Aí aquela coisa, né? E agora? Aonde eu errei? Só que eu não tinha um planejamento definido, eu não ficava fazendo análise profissional, nada. Simplesmente eu entendi que foi o mercado, foi um azar que eu tive, mas eu tenho dinheiro lá na minha conta de investimento, na minha carteira. Quer saber? Em vez de pegar 50 para recuperar os 50, vai ser difícil dobrar, pegar logo 100, coloco aqui, rapidinho eu já estou com 50 que eu perdi, já recupero, vida que segue, tá tudo certo. Depois eu devolvo 100 lá da carteira. E vamos de novo. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, mas tudo com mão grande, tá, pessoal? Perdi o 100. Aquele negócio, aquela ganância, isso te cega, isso te deixa, sei lá, paralisado, travado, né? Você começa a ficar em desespero, pânico. Aí você não começa a raciocinar, você não começa a pensar em nada, você só quer resolver aquela situação. É a dor, né? Nosso cérebro não consegue tratar bem a dor, ele quer resolver logo a dor. E qual que seria a maneira de resolver logo a dor? Pega logo seu dinheiro, põe tudo aí e vamos recuperar, porque aí você já se livra dessa dor, você já não vai ter mais esse problema e vamos para frente. Você tem dinheiro, por que você está reclamando? É o subconsciente conversando com o consciente. Aí fui pro dinheiro de novo. Só, esse ciclo se repetiu, tá? Quando eu falei para vocês que eu quebrei tudo que eu construí em 7 anos de trabalho e de investimento e tudo que eu fiz, eu perdi em 1 ano no day trade. Acho que o ciclo completo foi 1 ano. Eu não vou falar valores aqui para não assustar ninguém, mas eu cheguei a operar uma mão aí no mercado, só para vocês entenderem o tamanho, tá? 1.000 contratos de mini índice, 2.000 contratos de mini índice, 500 contratos de mini dólar. Era um Deus nos acuda mesmo, tá? Era um negócio assim, tô rico, tô pobre, né? Eu fazia operação, ganhei uma BMW, perdi uma BMW. Ganhei uma casa, perdi uma casa. Era assim, cara. Era um negócio maluco. E cheguei a fazer bastante dinheiro, perdi tudo. Enfim, no final das contas, pessoal, só para vocês entenderem, zerou o caixa. Acabou. Acabou. Não tinha. E é engraçado, porque quando eu perdi tudo, quando eu perdi o primeiro 50, eu fiquei muito puto, muito bravo. Depois, quando eu perdi o 100, eu fiquei bravo de novo. Eu ia ficando muito bravo, muito puto com a situação. Quando eu perdi tudo, estranhamente, a sensação que eu tive é o seguinte, pô, alguém ganhou. Eu perdi X reais aí. Esse dinheiro foi para alguém. Mas o que será que faltou para mim? Porque se eu tivesse feito certo, esse dinheiro poderia ter vindo para mim nessa mesma janela de tempo. Então eu não resolvi sair culpando o mercado, culpar a técnica, culpar o fulano de tal, culpar o mentor que eu tinha, o curso que eu fiz. Eu peguei, parei, olhei para mim e falei, Douglas, no espelho, gente, olhei no espelho e falei, o problema está aqui, ó. Resolve aí com ele. Mas se você resolver esse problema, se você conseguir desvendar esse mistério, você sai daqui em 1 ano, você faz tudo isso que você perdeu. E eu saí motivado da perda, é isso que é engraçado, né? Todo mundo fala o fundo do poço. O legal do fundo do poço é que quando você bate, você não cai mais, é dali para cima agora. E eu entendi aquilo como um chacoalhão. Eu falei, ou eu fico aqui chorando, o leite derramado, ai, coitado de mim, eu sou um pobre coitado, eu perdi, eu não tenho capacidade, eu não sou ninguém, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eu falei, não, se eu cair tudo isso, eu posso subir tudo isso e muito mais. É agora que eu vou me reerguer. Esse plano de trade que vocês estão vendo, bonitinho na planilha, ele surgiu um dia depois que eu quebrei no mercado. E foi valor grande, pessoal. Foi mais de 7 dígitos, tá? Então, assim, pensa, um cara que operava 1.000 contratos, 1.500, que perdeu uma bagatela no mercado.
voltar no dia seguinte, inspirado, com a humildade de fazer um plano para voltar para o mercado para operar com um contrato. É o que eu falo para todo mundo, no mercado você tem que ser humilde, cara. Se você não for humilde, você vai tomar porrada. E eu tive essa humildade, eu tive essa consciência que foi eu que errei. E eu não queria errar mais. No dia seguinte, quando eu montei o plano, eu falei, vai ser os últimos R$1.000 que eu ponho no mercado. Mas só que agora de forma estruturada. Se eu perder, acabou para mim. Me dedico à minha carreira, que eu ainda estava trabalhando lá na Arábia, e acabou o mercado, paciência, tomei o golpe aí, perdi o que eu construí em 8 anos, e vida que segue, vou ser engenheiro pro resto da vida, esquecer essa loucura de mercado. Então, para mim, aqueles R$1.000 que vocês olham na planilha, eu não pus para perder, pessoal. Eu pus como sendo a minha única tentativa. Sabe aquele negócio? Não tinha plano B, não tinha plano C. Era só aquele plano, tinha que dar certo. Se não fosse aquilo, não ia funcionar. Porque não tinha condição de perder mais, já não tinha mais para perder. Eu tive que pagar a corretora, cobrir margem, porque eu operava grande. Cheguei a emprestar dinheiro. Gente, loucura. Pus os R$1.000 e falei, se eu perder isso aqui, prometi para mim, para minha esposa, para todo mundo. Falei, ó, se eu perder isso aqui, eu paro. Te juro, agora eu prometo. Então eu não podia errar, eu não podia perder. Então, para mim, foi assim, a minha última ficha. Então eu pus para dar certo, pus para perder não. E foi a partir desse plano que eu comecei a me reerguer no mercado. Percorri todos os níveis que vocês vão receber na planilha. E eu cheguei a bater no nível 18 aí da planilha, enfim. Antes de eu voltar para o Brasil, lá fora ainda. Isso me deu uma coragem, isso me deu uma consciência do que eu estava fazendo, isso me deu uma consciência do meu mérito, do que eu conquistei, do que eu posso fazer, do meu potencial. Eu voltei, a empresa me chamou de volta, eu voltei. No dia seguinte eu fui lá e falei, ó, tô saindo, pedindo conta. Como assim? Pô, você tem um cargo bom, você tá virando gerente, ganha bem, você tem projeção, você tem 30, 20 e poucos anos aí, já está em lugar aí que pouca gente chegou, você vai ser presidente dessa empresa, você vai ser vice-presidente, você vai ser... Gente, tô indo. Ah, não sai agora, ainda fiquei um pouquinho na empresa, mas eu já tinha resolvido, batido o martelo. Mas quando que eu bati o martelo? Quando eu tinha consciência, pessoal, essa é a palavra, de que eu tinha mérito para isso, para viver de mercado. E isso aconteceu nesse meio tempo de tudo que, assim, foi uma coincidência, o destino me jogou numa situação que eu poderia me dedicar 100% ao mercado, me deu uma porrada primeiro, tentou me nocautear, eu não desisti, eu levantei, e aí quando eu voltei decidido. Eu falei, eu vou voltar, lá na Arábia mesmo, eu já desenvolvi todo o planejamento da Invest Traders, já desenhei todo o projeto, já coloquei no papel o meu escritório, já comecei a desenhar tudo. Tem um monte de gente que vem no meu escritório aqui conhecer, é que vocês não vão conseguir ver por causa da câmera aqui. Fala assim, nossa, que escritório lindo, que arquiteto que fez. Arquiteto eles não fez, foi eu que fiz. Isso aqui ideia é minha. O arquiteto só pôs no papel lá, óbvio que eu não sei desenhar no programa, mas toda a planta, toda a ideia, todo o conceito, eu imaginei lá atrás. 2, 3 anos antes disso aqui ser físico, disso aqui ser material. É o que eu falo para todo mundo. Você tem que saber onde você quer chegar, você tem que saber quais são suas metas, como que você vai chegar lá, qual é seu plano. Materializar isso é resultado. Para chegar nisso é processo. Você não chega no resultado amanhã. Você dá um passo hoje, outra amanhã, para lá na frente você falar, consegui. Eu nunca parei de olhar para frente, pessoal. Hoje eu tenho a Invest, hoje eu tenho o meu escritório, muita gente vem aqui e fala que escritório maravilhoso, escritório lindo, bacana. Tem a mesa que a gente tem aqui no outro escritório com 8 pessoas trabalhando, tem 5 pessoas trabalhando online, tem 15 pessoas aí da equipe aí, mentor, trader, a gente já está com um número aí de quase 30 pessoas na empresa. Aí muita gente fala, agora tá bom, chega. Só, já estou olhando daqui 5 anos, estou olhando daqui 10 anos, estou olhando o que a gente vai ser ali na frente. E eu falo para vocês a minha meta de empresa, de vida, é transformar a Invest na maior mesa proprietária do Brasil. E foi baseado nessa meta, nessa ambição, que a gente entendeu o primeiro problema. Não tem profissional no mercado. Não tem. Então, assim, primeira coisa, se você ficar esperando traders profissionais para crescer, você não cresce nunca. Você quer ser a maior mesa do Brasil? Resolve esse problema. Como? Forma a gente. Desse
plano de ser a maior mesa, surgiu a necessidade de formar pessoas, surgiu a Invest Trader, surgiu a Invest Club, vai surgir mais um monte de projeto que agora a gente está estruturando. Daqui a pouco a gente vai para o nosso novo escritório, mais de 80 pessoas operando juntas. Nós vamos ser a maior mesa do Brasil. Vamos abrir aqui, vamos abrir em São Paulo, vamos abrir em outro lugar. Ou seja, eu, Douglas, não tenho dúvida do que vai acontecer. Mas eu respeito o processo, eu gosto dele. Eu sei que eu não vou ser isso amanhã. Então eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho que estar aqui com vocês, eu tenho que estar aqui, ó, 8h15 da noite. Todo mundo fala, a vida de trader é vida fácil. O cara vai lá, 9 horas da manhã, liga o computador, faz uma operação de meia hora, pega a cerveja, já vai tomar uma na praia. Gente, eu cheguei aqui hoje no escritório, 6 horas da manhã. Comecei reunião com o pessoal da equipe, 7 horas da manhã. Começamos a live na sala educacional, 9 horas da manhã. Saí para almoçar, terminou a live, fui fazer reunião com o pessoal aqui para ver como é que ia estar tudo. A gente não parou, gente. Eu tô do mesmo jeito que eu cheguei 6 horas da manhã com o zóio instalado aqui, só no café e comendo um negocinho aqui e ali. 8h15 da noite e estamos trabalhando, estou fazendo live com vocês. Aí o cara vai vir falar que a vida do trader é fácil, que tudo isso foi sorte. Não existe. Se eu estou fazendo isso aqui hoje com vocês aqui, é porque eu quero chegar lá na frente, quero chegar nesse objetivo que eu falei para vocês, que é ser a maior mesa do Brasil. E se eu tenho que fazer isso hoje para chegar lá, eu vou fazer. E se tiver que ficar até 11, não fica. Se eu tiver que varar a noite estudando outra coisa para fazer amanhã e para operar no mercado, eu faço, porque eu quero, porque eu sei onde eu quero chegar, porque eu adoro isso aqui, a gente tem paixão pelo que a gente faz. Então ninguém vai parar a gente. Não adianta. Eu já sei, isso aqui é fato. Para mim já é realizado, já tenho o processo, já tenho tudo trilhado. Agora é só fazer, gente. Tudo isso que a gente está fazendo, o lançamento da Invest Club, faz parte desse projeto maior. Eu quero que vocês entendam é isso. O que a gente está apresentando para vocês é um projeto grande. E a gente está dando a possibilidade de vocês entrarem, porque nós precisamos do quê? De pessoas. Para a gente chegar e ser a maior mesa do Brasil, a gente precisa de traders, a gente precisa de pessoas, material humano. Se eu preciso de pessoas, eu preciso formar gente. Então, eu não estou aqui preocupado em vender para vocês um curso, em vender para vocês uma mentoria. Estou preocupado aqui em achar gente engajada, que quer se juntar ao nosso time e quer se transformar num profissional de mercado. Tanto como o Rodrigo foi aluno e hoje está aqui como mentor, a Renata foi aluna e hoje está aqui como mentor. Todo mundo que está na mesa passou por algum processo e hoje está trabalhando na Invest. Então, não tem essa de, eu sou bom. Para mim não existe isso. Faça por merecer. Mostre seu mérito. Trabalhe, mostre resultado que você vai ser reconhecido. Aqui na Invest é assim. Meritocracia. O cara entra, o cara se desenvolve, o cara estuda, daqui a pouco o cara está mostrando resultado, o cara está se desenvolvendo, está alinhado com a nossa visão. É fato que ele vai trabalhar com a gente. O cara vai no Instagram lá e manda o relatório de performance dele, que ele opera que nem um maluco desgovernado, mas fala que em um mês ele ganhou 50 mil reais. Tá bom, parabéns, continua com sua estatística, então você não precisa trabalhar com a gente. Vai lá, segue o seu caminho. Porque a gente não quer número, a gente quer pessoas, gente. A gente quer alinhamento de visão, a gente quer engajamento. Porque aí sim a gente chega no nosso objetivo. Então, concluindo aqui, Rodrigo, eu acho que a gente já conseguiu falar da minha trajetória e da maior missão da Invest, e do nosso projeto, da nossa ambição. Então, para não se estender mais ainda, eu encerro por aqui. Pô, meu amigo, parabéns pela sua história. Eu acho que, com certeza, vai servir de exemplo para as pessoas que estão passando por dificuldade. E eu acho muito bacana, meu amigo. Já não é a primeira vez que eu escuto sua história, mas eu acho muito bacana de acompanhar toda vez, porque lembra a gente da força que cada um de nós podemos ter, né? Lembra que é possível chegar lá e que basta a gente se dedicar, basta a gente fazer por onde. E para concluir a apresentação, que já está finalizando, eu trouxe até a gente trouxe aqui para vocês duas frases que eu acho muito bacana. A primeira é que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu acho que isso reflete muito essa visão de tudo que a gente falou aqui nessa aula. Não tinha como deixar isso para depois. Se você quer chegar lá no day trade, se você quer ser profissional, quer ganhar dinheiro, tem como. Olha o exemplo do Douglas aí, mas tem que fazer por onde. Não é assistindo aqui algumas lives, começando a operar que você vai chegar por lá. Olha a história do cara, o cara passou praticamente
quase 10 anos para construir um método que funciona, por mais de 5 anos ralando até começar de verdade no mercado financeiro, no day trade. Pô, Mesmo meu assim, irmão, porque apanhar, Rodrigo. Mesmo com e esse ainda assim tempo, tomar apanhar, né? porrada. O que é mais importante, né? Que começou apanhando e soube aceitar a pancada e persistiu. Então, eu acho que a única coisa que eu posso falar para vocês é isso. O cara já deu toda a visão dele, Douglas explicou muito bem como é que ele enfrentou isso, e eu só posso concluir afirmando isso. Persistam, persistam. Se vocês querem isso de verdade, se dediquem bastante e persistem, porque fácil não vai ser. Fácil não vai ser de forma alguma. E tem até outra fase aqui bacana, Douglas, que está na apresentação, que é preciso impor a si mesmo algumas metas para ter a coragem de alcançá-las. E, pô, velho, olha só a visão disso tudo. A gente estava aqui mais cedo falando sobre pessoas que não têm nenhum plano operacional, a gente apresentou a metodologia da Investing, explicou o que efetivamente funciona, uma coisa que foi testada ao longo de anos, explicou a importância de se ter um plano de trade. A gente praticamente passou a vocês tudo que eu queria que alguém tivesse me passado no primeiro dia que eu comecei a operar. Na primeira vez que eu ouvi falar de day trade, eu só queria que alguém chegasse e falasse, ó, assiste essa live aqui, é o que a gente está passando para vocês, é o que a gente enxerga como essencial. Então, eu espero que Rodrigo, vocês... um detalhe Oi, só para Douglas. pegar o gancho nesse assunto. Pessoal, vocês estão aqui, a semana foi aberta, a gente quer realmente mostrar, independentemente se vocês vão entrar para a Invest Club, se vocês não vão entrar, se vocês vão fazer outro curso, não tem problema. A mensagem final dessa semana, e a gente quer também, a gente tem o projeto, a gente tem o dever, nós profissionais de mercado, de levar a informação para as pessoas. A gente tem que educar as pessoas. Ou seja, a gente vê muita gente falando que não funciona. Isso é a versão de quem não conseguiu. Mas nunca as pessoas abrem a possibilidade de alguém que faz falar. Então, assim, eu tenho uma meta também, assim como ser a maior mesa do Brasil, mostrar a realidade, levar a informação. Então, se vocês tiverem que tirar dessa semana uma lição, o que eu julgo mais importante para que vocês entendam é, se vocês realmente quiserem ser profissionais, se vocês realmente quiserem ser traders, se vocês realmente quiserem trabalhar no mercado, independente da técnica, do que você vai fazer, se vai ser com a Invest ou se não vai ser com a Invest, isso não importa. Entendam que isso aqui é uma profissão de alta performance. E se você quiser fazer, você vai ter que trabalhar muito para ter resultado. Faça a pergunta certa. O que que os 5% que dão certo no mercado fazem? Não olhe para os 95% que deram errado, porque senão você se junta àquele grupo. Você tem que estar no grupo que vence. Você tem que olhar para as pessoas que dão certo e tentar entender o que elas fazem, modelar essas pessoas para que vocês consigam chegar lá também. Eu não cheguei aqui sozinho, tá, pessoal? Uma coisa que eu não falei na minha trajetória, mas eu não posso deixar de citar, eu tive um grande mentor no mercado, um ex-tesoureiro de banco que me mostrou toda a realidade, como o mercado funciona quando eu voltei. Então, assim, a gente tem que dar mérito para as pessoas certas. Tudo que a gente tem na nossa metodologia, eu não criei, eu não inventei a roda, não quero mérito nenhum por isso. Eu só peguei tudo que existia e tentei conectar, formar uma metodologia própria, mas algo que funcionasse, algo que fosse prático, algo que fosse replicável, que eu posso fazer para mim, que eu posso passar para o Rodrigo, que eu posso passar para a Renata. Então, assim, a maior lição que a gente quer que vocês tirem dessa semana, que a gente está abrindo as portas, independentemente se a gente vai continuar junto ou não, é que vocês entendam que para dar certo nesse mercado tem que ter postura de profissional. Se comporte como profissional. Ah, Douglas, mas eu estou começando, eu não sou profissional ainda, mas não estou falando que você seja profissional, mas tenha pelo menos a consciência e a postura de um profissional. Saiba onde você está entrando, conheça o mercado que você vai operar, não chega aqui para se aventurar, não chega aqui para se arriscar, não trate o mercado como um jogo, como uma aposta, como um cassino, porque senão você vai com certeza aumentar o grupo dos 95%. Então, pessoal, só para fechar mesmo aqui, tentem tirar dessa semana, não um operacional, uma estratégia, tudo isso a gente tem que treinar, aprofundar, e a gente vai fazer isso com quem fizer parte da Invest Club ou com os nossos conteúdos gratuitos, mas tenta tirar a essência do que a gente está passando, os porquês, o como, depois você vai correr atrás, mas tentem entender a nossa mensagem, que é o principal. Não se aventurem
no mercado financeiro em algo que vocês não conhecem. Se vocês fizerem isso, não tem como dar certo. Então, eu acho que a gente cumpre um papel, cumpre um objetivo, tem uma responsabilidade social de chegar aqui e falar a verdade. Vocês nunca vão ouvir da nossa boca ou da Invest que se você entrar no mercado, você vai ficar rico amanhã, que dura 2 meses, 3 meses, você vai ganhar tanto. A gente nunca falou e todo mundo que é da Invest é proibido a prometer resultado. Isso a gente não faz. A gente promete conhecimento. A gente promete um caminho, uma trajetória que não depende só da Invest, depende da pessoa querer trilhar ou não. Então, com isso, eu acho que da minha parte, missão cumprida, Rodrigo. Boa, meu amigão. E vamos lá, né? Finalizar a apresentação. Mas só queria falar aqui, ó, Douglas. O Adoniran falou no chat que vai fazer parte dessa mesa, hein? Eu quero ver você aqui, viu, Adoniran? Já Vamos começou bem, trabalhar. Adoniran. Já começou bem. Essa afirmação é muito importante. Tira as afirmações negativas, tira tudo que você tem de crença negativa, pensa para frente. Olha, eu sei que muita gente perdeu dinheiro no mercado, eu sei que isso dói, eu sei que isso machuca. Pessoal, vira a página. Agora é o seguinte, perdeu a experiência, aprendeu, bola para frente, olha para frente. Se eu tivesse parado na minha quebra, não estaria aqui hoje falando com vocês. Então, se vocês querem realmente, coloca na cabeça de vocês. Visualiza aquilo, pensa naquilo. Olha o que eu tenho na minha mesa, ó. Vou pegar aqui, ó. Aparece nos meus vídeos. Isso aqui foi quando eu estava lá na Arábia, pessoal. Eu trouxe de lá, dólar. O que eu escrevi nessa nota aqui? Era uma nota de $2. Escrevi 2 milhões. Coloquei na minha cabeceira. Todo dia eu olhava para esse número e falava, eu vou ganhar isso aqui. Eu vou ter isso aqui. Vou conquistar isso aqui. E tá aí. Hoje está aqui, na minha mesa, meu amuleto da sorte, não vivo sem. Todo dia eu olho para isso e falo, tá aqui, ó. Então, gente, não adianta. Se vocês não quiserem mais que tudo, se vocês não visualizarem, se vocês não blindarem o mindset, não dá. Beleza? Show de bola, meu amigo. E é com essa fala que a gente encerra a apresentação de hoje. E só lembrando que amanhã tem sala educacional e você que vai puxar, né, Douglas? Amanhã eu faço, a gente faz um catadão geral de toda a parte que a gente fez até agora na metodologia de análise técnica, análise de fluxo, gerenciamento, mindset, a gente tenta juntar tudo. Olha lá, o Lindomar mostrou uma nota ali, ó. Isso aí, cara, muito bom. Parabéns, cara, isso aí. Tem que começar, gente, na nossa cabeça, tudo começa aqui dentro, depois se materializa no mundo exterior, mas tudo começa aqui dentro, pessoal, interno, é de dentro para fora. Tá? Então, entendam isso. E aí, amanhã a gente faz esse catadão, a gente dá uma pincelada em tudo que foi falado, tenta deixar isso bem assim conectado. E aí, na sexta-feira, a gente vai apresentar e lançar nosso projeto, nossa plataforma de traders, para que vocês conheçam, para que vocês tenham acesso. E aí, se você achar que considerar que seja interessante se juntar ao nosso time, com certeza vai ser muito bem-vindo. Se não der agora, não tem problema, a gente vai estar aqui sempre abertos. E a ideia é que vocês levem um pouco do conhecimento dessa semana para a vida de vocês e entendam que a gente está aqui sempre para crescer juntos, para contribuir com as pessoas, para fortalecer nosso time. Então, esse é o nosso maior objetivo. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado pela conversa e pela aula e pela história de vida. E a Falou, todos, pessoal. um grande abraço e até amanhã. Boa noite. Valeu.